Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Mundo Online, parte 114. Capítulo 1213. Grande Banco Xia, o Mundo Online. Praça do Templo do Céu. 9 caldeirões se fundem. Junto com a ordem de Oyanshu, os 9 caldeirões subiram no ar em uma formação circular, girando rapidamente. Acima da praça, uma rajada de vento começou a soprar e a capa de Oyanshu balançou ao vento. Os 9 caldeirões giravam cada vez mais rápido. No final, não se conseguia ver nada com clareza e a única coisa que restava era um borrão. Neste momento, o caldeirão Xia que foi colocado no meio do templo celestial foi puxado por uma sucção massiva, com um Hong. Ele subiu para o céu, transformando-se em uma luz negra quando apareceu no meio do círculo. 9 caldeirões girando em torno do caldeirão Xia, criando uma visão verdadeiramente majestosa. Aproximadamente meia hora se passou. Os 9 caldeirões se transformaram em preto, branco e vermelho, amarelo, roxo e outras cores do arco-íris e dispararam em direção ao caldeirão Xia no meio. Obtendo as várias luzes, o caldeirão Xia brilhou intensamente, atordoando todas as 4 direções. Depois disso pode-se ver o caldeirão Xia mudar misteriosamente. As mãos, pernas e corpo do caldeirão pareciam cada vez mais nobres e poderosos, emitindo um prestígio indescritível. No corpo do caldeirão apareceram montanhas, árvores, pássaros, peixes e similares, projetando-se no céu como uma miragem aparecendo diante dos olhos. Após uma inspeção mais detalhada, as montanhas e os animais eram todos animais presentes em Grande Xia. Dentro desse curto período de tempo, eles projetaram as montanhas da Grande Xia, bem como todos os animais que viviam lá dentro. Que golpe de Deus! Quando Oyanshu viu isso, ficou impressionado. Tal cena só aparecia em lendas e contos de fadas, onde os mortais seriam capazes de ver tais coisas. Em pouco tempo, todas as anomalias desapareceram, e o caldeirão Xia, totalmente diferente, mais uma vez se transformou em uma luz negra e parou com precisão no meio do templo do céu. Era como se nada tivesse acontecido. Porém, Oyanshu sabia que tudo era diferente. Caldeirão do Rei Juzou, tesouro de atualização do país, pertence exclusivamente ao Grande Xia, pode ajudar a suprimir o destino de um país, ajudar na criação de terras. Resultado da reabertura dos 9 estados, definindo as novas terras dos 9 estados. A descrição era muito simples, mas muito difícil de entender. Além de saber que se tratava de um tesouro que melhorava o país, Oyanshu não entendia muito mais. O significado de reabrir os 9 estados foi a abertura de um novo espaço ou o restabelecimento do modo de jogo dos 9 estados dentro do mundo do jogo. Tudo isso seria descoberto mais tarde. Junto com o assunto dos 9 caldeirões chegando ao fim, Grande Xia estava apenas um requisito de se atualizar para a dinastia do imperador. Eles só precisavam ocupar 1/3 das terras na China. Oyanshu estimou aproximadamente que junto com as províncias de Edong, Zhongjuan, Vana e Jiangnan pertencentes à Grande Xia, elas já estavam perto de 1/3. Como tal, sem precisar derrubar o Tibete, a Grande Xia só precisava de mais uma província. Com mais um, eles seriam capazes de satisfazer as condições e atualizar-se suavemente para a dinastia imperador. O caminho à frente de Oyanshu foi tranquilo. Oyanshu não hesitou em nada, ordenando ao gabinete e ao templo Onglu que começassem a se preparar para a cerimônia de atualização da dinastia, marcando a hora do primeiro dia do 7º ano para coincidir com as festividades do Ano Novo. Agora era o 10º mês, 6º dia. Mais 3 meses de preparação foram mais que suficientes. 10º mês, 8º dia, cidade de Shanhai. Oyanshu montou um cavalo fergana. Sob a proteção dos guardas marciais divinos, foi uma rara ocasião em que ele saiu da cidade imperial. Quando os civis ao longo do caminho viram isso, eles conscientemente se afastaram e alguns deles até se curvaram. Aos olhos do povo do Grande Xia, Oyanshu foi o maior imperador que a nação já teve e era muito querido, especialmente na cidade de Shanhai, para onde algumas pessoas vieram há muito tempo, quando a cidade estava na fase de aldeia. Eles testemunharam o crescimento da dinastia desde o início. Agora seus filhos cresceram e se tornaram a 2ª geração da cidade de Shanhai. A cidade de Shanhai era verdadeiramente sua terra natal. A viagem de Oyanshu desta vez foi para que ele pudesse visitar a sede do Fursis Bank para testemunhar a assinatura de um contrato histórico. A sede do Fursis Bank estava localizada no canto sudoeste da cidade imperial. Em torno dela surgiu uma rua financeira. Assim que Oyanshu chegou à rua, ele viu o tesoureiro do Fursis Bank, Menzida, que conduziu seu povo para recebê-lo. Bem-vindo, meu rei. Oyanshu assentiu, desmontando de seu cavalo e passando o reinado para um guarda marcial divino enquanto perguntava: as pessoas estão todas aqui? Eles estão todos aqui, estão esperando no quarto de hóspedes. Uau, eles estão todos bem adiantado. Oyanshu sorriu ao entrar rapidamente no Fursis Bank, entrando no salão principal e passando pela esquina. Só então ele chegou ao quarto de hóspedes no pátio dos fundos. Aparecendo no quarto de hóspedes estavam Bland Romance, Xie Xiong e Mushines Over the River. Esses poucos ex-líderes de guilda e atuais generais da guarda do Palácio Imperial, King Sikou, a figura lendária que passou de líder de guilda a comerciante famoso, e Feng Qiuan, Gong Shengxi e Wu Fu, esses ex-senhores que agora eram oficiais da Grande Xia. Havia até Shunlong Jianshui, essa alma perdida, que se sentou na esquina e ficou em silêncio. Independentemente das suas identidades atuais e passadas, foram hoje convidados para a sede do Fursis Bank devido à sua identidade comum, acionistas.
Devido ao pesado fardo financeiro após esta rodada de expansão militar, Ou Yanshu, como rei Xia, teve que pensar em maneiras de aumentar a receita financeira da dinastia. A primeira coisa em que pensou foi no Fursis Bank. Após 5 anos de desenvolvimento, o Actual Fursis Bank era um gigante digno, atraindo cerca de 300 milhões em poupanças. Não era apenas o maior banco da China, mas também do mundo. Até o momento ainda não havia ninguém que pudesse abalar a posição do Fursis Bank como o maior do mundo. Junto com o grande Zhou ficando mais fraco a cada dia, o Banco Uiton, que era igual ao Banco Fursis há 3 anos, nem sequer estava no mesmo campo de jogo. Ou Yanshu colocou os olhos no Banco Fursis, mas naturalmente não poderia usar as economias ali armazenadas para distribuir salários aos militares. Esse seria o caso típico de beber veneno para matar a sede, e Ou Yanshu não foi estúpido o suficiente para fazer isso. Ele queria estabelecer o grande Banco Xia sobre as fundações do Banco Fursis. Cada país tinha o seu próprio banco central e, atualmente, o Fursis Bank desempenhava esse papel. O problema era que o Fursis Bank não era apenas o banco central, mas também um banco comercial. Tinha muitos papéis, o que tornava tudo muito confuso. Houve até alguns privados que investiram, o que resultou na não distinção entre público e privado. Assim, depois de ouvir a sugestão de Menzida, Ou Yanshu aprovou-a e decidiu recomprar todas as ações do Fursis Bank. Posteriormente, ele iniciaria uma reorganização do Fursis Bank. Ele convocou todos para assinarem o acordo de entrega de ações. Como este assunto era realmente importante, Ou Yanshu teve que encontrar tempo para ir pessoalmente à sede do Fursis Bank para testemunhar esta cerimônia histórica. A partir de agora, o Fursis Bank se tornaria uma coisa do passado. Há 3 anos, Bland Romance e os demais investiram no Fursis Bank a 200.000% das ações e, no máximo, só conseguiram comprar 5%. Depois de 3 anos, juntamente com a expansão do Fursis Bank, as ações em suas mãos diminuíram naturalmente e passaram dos 5% mais altos para os atuais 0,5%. Mesmo assim, essa parcela valeu muito. Além de Shunlong Jianshu e King Sikou, os demais trabalharam na Grande Xia e foram considerados um dos seus. Ou Yanshu naturalmente não tiraria vantagem deles e, depois de equilibrar tudo, deu-lhes um preço de recompra razoável. Como o Fursis Bank não estava listado no mercado e não havia o chamado preço das ações, Ou Yanshu decidiu estabelecer uma marca. Eles poderiam obter 5 vezes o valor que pagaram no início. Por exemplo, se alguém tivesse investido 1 milhão, seria capaz de recuperar 5 milhões. Considerando a inflação destes 3 anos, bem como um retorno lógico do investimento, este número era realmente razoável. Não se deve observar como a renda do Grande Xia aumentava a um nível totalmente novo a cada ano. Isso porque o jogo usava o ouro como moeda comum e a taxa de inflação não era tão alta. Como tal, o valor do ouro permaneceu estável. Retomando todo o seu investimento, Bland Romance e os outros ganharam uma quantia enorme. Quanto a não querer vender suas ações, não havia ninguém tão desavergonhado. Mesmo Shunlong Jianshu, com quem Ou Yanshu teve problemas, não se atreveu a usar sua identidade de acionista para insistir em não vender. Com o atual prestígio e autoridade de Grande Xia, sem sequer precisar que Ou Yanshu agisse, apenas Menzida poderia fazê-lo se submeter. Felizmente, Shunlong Jianshu conhecia o seu lugar. Junto com a adesão da dinastia Sui à Grande Xia, Shunlong Jianshu, que morava em Quanzhou, poderia ser considerado um civil da Grande Xia agora. Ou Yanshu há muito havia esquecido essa lembrança infeliz. Embora não estivesse disposto a usar Shunlong Jianshu mais uma vez, ele não encontraria problemas com ele e permitiria que ficasse à vontade em Grande Xia. Seria melhor perdoar e esquecer. Às 10 horas, com Ou Yanshu como testemunha, eles assinaram o acordo de transferência de ações. Para isso, o Fursis Bank teve de retirar 35 milhões de ouro em dinheiro vivo. Felizmente, esta quantia veio do Fursis Bank. Caso contrário, o Tribunal Financeiro não teria capacidade para lidar com isso. Após assinar o acordo e obter uma quantia em dinheiro, Bland Romance e os demais se despediram um por um. Esta quantia de dinheiro não era seu patrimônio pessoal e precisava ser dividida com seus membros. Caso contrário, eles poderiam ser considerados magnatas. Ou Yanshu permaneceu para discutir com Menzida sobre o plano de divisão. A regra básica seria transformar a sede do Banco Fursis no Grande Banco Xia para atuar como banco central da dinastia. Seria responsável pela negociação de moeda e não interferiria em empréstimos, poupanças e coisas do gênero. Falando nisso, o Grande Xia começou a imprimir moeda há muito tempo, mas não conseguiu distribuí-la bem. Desta vez, Ou Yanshu estava determinado a usar a mão do Grande Banco Xia para tornar a moeda do Grande Xia amplamente utilizada. As filiais do Banco dos Quatro Mares em toda a China se tornariam bancos agrícolas do Grande Xia e bancos comerciais do Grande Xia. Um se concentraria em questões comerciais, enquanto o outro ajudaria no desenvolvimento agrícola da dinastia. Com isso, ele poderia garantir o prestígio do Banco Central ao mesmo tempo que promovia o desenvolvimento financeiro da dinastia, fortalecendo as finanças da dinastia. Devido ao enorme tamanho do Fursis Bank, o trabalho de divisão foi muito complicado. Ou Yanshu ordenou que Menzida terminasse tudo antes da cerimônia. Depois que a questão da divisão fosse concluída, Menzida seria o primeiro presidente do Banco Grande Xia. Além disso, Ou Yanshu também ordenou ao Tribunal Administrativo que aproveitasse esta oportunidade para recrutar especialistas econômicos e financeiros dos grupos de jogadores, para trabalhar nos 3 bancos.
A China estava repleta de talentos que eram bons em finanças e não deveriam faltar nessa área. Agora que Great Xia havia interrompido as restrições e aberto suas portas, definitivamente haveria um grupo de jogadores que não se divertiram como jogadores de modo de jogo de aventura que decidiriam retornar aos seus empregos originais no banco. Além disso, este também seria um evento marcante, significando que o grupo de jogadores do modo de jogo de aventura se dividiria e não seria misturado como um só. Capítulo 1214. Instituto de Pesquisa de Monstro O Mundo Online. Aproveitando o período de descanso, O Yanshu permaneceu na capital e ajustou a estrutura da corte imperial com base nas necessidades de desenvolvimento da dinastia. A construção do Grande Banco Xia foi apenas o primeiro passo neste ajustamento organizacional. No 10º mês, no 10º dia, foram estabelecidos o Departamento de Tráfego de Great Xia e o Departamento de Gestão de Ativos. Estas duas organizações não estavam listadas em nenhum dos 4 tribunais e tinham um estatuto semelhante ao do Departamento de Industrialização. Foi gerido diretamente pelo gabinete. Tal acordo deveu-se tanto a necessidades estratégicas como à necessidade de equilibrar os poderes dos 4 tribunais. Os 4 tribunais detinham enorme poder dentro da corte imperial. Uma vez que o seu poder aumentasse demais, eles iriam contra o gabinete para suprimi-lo. Se o problema fosse mais grave, poderia até fazer com que as ordens administrativas não funcionassem bem. Foi devido a tais considerações que estes 2 departamentos não estavam subordinados aos 4 tribunais. O Departamento de Trânsito tinha a divisão de estradas e pontes, a divisão de transporte aquático, a divisão de transporte oceânico e a divisão ferroviária para gerenciar todas as instalações relacionadas ao tráfego da dinastia. Eles estavam encarregados de organizar, regulamentar e implementar planos relativos ao transporte terrestre e marítimo. Foram responsáveis por unir os sistemas de transporte para promover as ligações entre os vários modos de transporte. A mais atraente foi a divisão ferroviária. Junto com a industrialização da dinastia avançando rapidamente, a construção de ferrovias foi oficialmente adiada. O plano preliminar era construir a linha Fengshan que começava ao norte na cidade de Fallen Phoenix e terminava na cidade de Shanghai. A linha Fengshan passaria por Edong, Zhongjiang, Jinggu, Xiangnan e Shuana, estas 5 províncias, abrindo o canal de transporte norte-sul da dinastia. Isso fortaleceria o controle da dinastia sobre as províncias. Embora a província de Jinggu ainda estivesse sob o domínio da Grande Song, construir uma ferrovia que se estendesse de norte a sul era um grande projeto para a atual Grande Xia. Era semelhante à Grande Muralha da China. A corte imperial planejou que esta linha fosse concluída em 3 anos. Foi por causa deste plano ferroviário da linha Fengshan que a corte imperial decidiu criar de forma independente a divisão ferroviária. O Departamento de Gestão de Ativos, como o próprio nome, era responsável pela gestão dos empreendimentos que a dinastia havia criado. Esta função era anteriormente assumida pelo Departamento de Planeamento da Indústria e do Desenvolvimento, no âmbito do Tribunal Financeiro. Retirá-lo não significava enfraquecer o poder do Tribunal Financeiro. Em vez disso, à medida que a escala das empresas e dos grupos crescia, eles precisavam de uma organização profissional para gerir. Shu Mountain Steel Corporation, China Garment Group, China Construction Group, Kanglo Military Works Group, Shannon Brand Bicycle Factory e outras empresas estariam sob a gestão deste grupo. Apenas o China Shipping Group foi listado no Departamento de Tráfego. Aproveitando essa oportunidade, a corte imperial também fez alterações nas câmaras de comércio, levando-as a passar por uma revolução no sistema empresarial para estabelecer padrões industriais e auditar o funcionamento dos negócios. Este trabalho seria administrado pelo Departamento de Negócios do Tribunal Financeiro. O ambiente comercial e de negócios de Grande Xia era realmente próspero e relativamente livre e desenvolvido. Com base nos cálculos do Departamento de Negócios, havia nada menos que 5.000 câmaras de comércio de tamanhos diferentes na Grande Xia. Entre eles, os gigantes entre as câmaras de comércio, como a Bai Family Trading Company, a Câmara de Comércio Cui, a Câmara de Comércio Song e a Câmara de Comércio Trade, tinham seus negócios englobando muitas indústrias diferentes. Enquanto a corte imperial lhes permitisse entrar nessa indústria, estas supercâmaras de comércio entrariam nela. As câmaras de comércio tornaram-se lentamente os gigantes escondidos sob a superfície. Este era um risco enorme para a dinastia porque eles poderiam surgir a qualquer momento e afetar o funcionamento da corte imperial. O Yanshu teve que ser cauteloso com isso. Juntamente com a intensificação da industrialização, o poder do capital tornar-se-ia cada vez mais forte e tornar-se-ia cada vez mais desenfreado. O que o Yanshu poderia fazer, ou melhor, o que a corte imperial da Grande Xia poderia fazer, era não usar a violência para controlá-la, porque isso só prejudicaria o ambiente comercial que eles haviam criado arduamente. Tal curso de ação só prejudicaria ambos os lados. A verdadeira maneira de resolver a raiz do problema era conter esta fera antes que ela se revelasse na água. Eles usariam políticas para liderá-los e alcançar uma situação vantajosa para todos. Mudar o sistema de funcionamento das empresas foi a primeira arma lançada pela corte imperial. Eles utilizariam esta mudança no sistema para estabelecer o sistema de registro da indústria e do comércio para tornar os negócios das câmaras de comércio mais transparentes e mais fáceis de monitorizar. Ao estabelecer o sistema de auditoria de qualificação da empresa, eles poderiam remover produtos de qualidade inferior e aumentar o limiar de entrada nas indústrias.
Também foi útil para monitorar as câmaras de comércio, porque elas não seriam capazes de se aglomerar em todas as áreas que poderiam gerar dinheiro. Além disso, ajudou a aumentar as declarações fiscais e a evitar que as câmaras de comércio evitassem impostos. Considerando tudo isso, O Yanshu estava determinado a deixar o departamento de negócios se concentrar fortemente nisso e tentar concluir as mudanças relevantes nos sistemas e no trabalho de auditoria antes do 7º ano. Se uma câmara de comércio ousasse obedecer apenas na aparência, O Yanshu os atacaria violentamente. No curto prazo, isto afetaria definitivamente o entusiasmo e a proatividade das câmaras de comércio, reduzindo parte da sua força. No entanto, de um ponto de vista a longo prazo, ajudaria a aumentar a escala do ambiente de negócios da Grande Xia e a torná-lo mais próspero. A construção do sistema financeiro tornou-se um aspecto importante da construção do território. No 11º dia, O Yanshu chegou ao escritório do tribunal privado para participar de uma cerimônia de inauguração. O tribunal privado estabeleceria um instituto de pesquisa de monstros para pesquisar e analisar a maneira como os monstros e feras lutavam e desenvolver armas e equipamentos direcionados a eles. Além disso, eles desenvolveriam métodos para transformar a carne do monstro em rações militares e coisas do gênero. Entrando no 10º mês, o número de calamidades bestiais nas várias terras não mostrava sinais de diminuir e em vez disso tornava-se cada vez mais sério. Com base nos dados do tribunal privado, as baixas dos soldados no acampamento perto das cavernas das feras aumentavam lentamente. Este assunto atraiu a atenção de O Yanshu. Gaia realmente não estava brincando dessa vez. As ondas de feras tornaram-se um enorme problema para os territórios e foram ainda piores do que os invasores e bandidos do passado. Foi apenas o primeiro ano do cerco da besta, então haveria novas mudanças no próximo ano? O Yanshu não tinha como descobrir, então só poderia se preparar e se defender contra isso. Foi sob tal situação que O Yanshu decidiu estabelecer o Monster Research Institute para passar do pé de trás para o da frente. Isso porque os monstros e feras eram reais, e os resultados da pesquisa os ajudariam no futuro no planeta Esperança. 10º mês, 12º dia, cidade de Xanhai. Na sala de leitura imperial, O Yanshu convocou o diretor de Ciência, Educação, Cultura e Saúde, O Yanshu, para discutir o sistema educacional que estava prestes a ser lançado. Este também foi um dos assuntos em que O Yanshu se concentrou em todas as mudanças nos sistemas, porque se tratava dos fundamentos da dinastia. Uma mudança no sistema educativo, uma mudança no sistema bancário e comercial e coisas semelhantes foram feitas para acelerar a modernização. Juntamente com a expansão do território da dinastia, contar apenas com a Universidade de Xinan e a Academia Militar do Exército. Estas duas academias civis e militares, não foi suficiente para sustentar a necessidade do território de desenvolver talentos. Era necessária uma mudança de sistema. O Yanshu decidiu renomear a Universidade Xinan para a Universidade Capital, a Academia Militar do Exército para a Universidade Militar do Exército e a Academia da Marinha para a Universidade da Marinha. Não foi apenas uma mudança de nome. A Universidade Capital e a Universidade Militar do Exército seriam transferidas da cidade imperial para um local onde tivessem mais espaço para construir um campus maior para atender às necessidades de expansão. A cidade imperial era demasiado pequena e restrita e não era adequada para a liberdade e abertura exigidas para uma escola. Além disso, O Yanshu decidiu construir um Instituto Capital de Treinamento de Professores, para onde as 3 universidades foram transferidas para o desenvolvimento de especialistas em educação para injetar sangue nesta mudança no sistema. No futuro, outras universidades profissionais seriam criadas, como a Capital Arts University. Um plano ainda maior seria estabelecer universidades locais em cidades centrais como Luoyang, Quanzhou e Chengdu para aperfeiçoar ainda mais o sistema educativo. Só então a necessidade de talentos da dinastia poderia ser saciada. No momento em que O Yanshu e O Yanshu estavam discutindo o planejamento educacional, um guarda apareceu de repente. Meu rei! A estação de inteligência da Guarda Xanhai no Império Mongol enviou um documento vermelho de emergência. O Yanshu ficou chocado e sabia que algo grande definitivamente havia acontecido. Capítulo 1215. A calamidade ataca o mundo online. Muitos anos depois, as pessoas ainda se lembrariam desta calamidade que ocorreu no 6º ano de Gaia como se estivesse fresca em suas mentes. 10º mês, 10º dia, pastagens mongóis, fronteira norte. Nas pastagens no outono, a grama selvagem na altura dos joelhos lentamente ficou amarela. Pastores de animais vestidos de branco estavam ocupados colhendo grama para alimentar seus animais durante o inverno. Montes de feno cilíndricos do tamanho de pedras de amolar estavam espalhados pela vasta pastagem como guardas guardando cuidadosamente esta pastagem antiga, protegendo a terra assustada dos pastores de animais. Para os pastores mongóis, este foi um ano de grandes colheitas. As tempestades que assolaram as planícies centrais não tiveram efeito nas pastagens do norte. A grama selvagem proliferava enquanto vacas e ovelhas cresciam fortes. O rebanho de ovelhas que se formou era como nuvens no pasto, deixando qualquer um encantado.
Depois disso, o Império venceu uma guerra no lado oeste, engolindo e fundindo-se com o Kanato turco. Gengis Khan ficou encantado e os isentou de impostos por meio ano. A felicidade veio aos pares, pois estavam destinados a ter um bom ano. Seus rostos estavam vermelhos, nutridos e cheios de energia enquanto corriam para terminar a colheita antes que o inverno chegasse. Justo neste momento, no horizonte, zumbidos se espalharam. Os pastores de animais endireitaram as costas e olharam para cima, apenas para ver uma nuvem negra aparecer no horizonte. Aquela nuvem negra se espalhava por ambos os lados e não se via o fim dela. Os zumbidos vieram daquela nuvem negra. Isso é estranho. Por que uma nuvem tem sons? Vai chover? O clima nas pastagens era realmente imprevisível e uma chuva repentina era normal. Enquanto os pastores de animais estavam confusos, a nuvem negra avançou sobre eles a uma velocidade visível. Quanto mais perto chegava, mais alto o som ficava, deixando a pessoa entorpecida. Neste momento, todos os pastores de animais olharam para a nuvem negra. Estava cada vez mais perto. Isso não é uma nuvem negra. Alguns dos pastores de animais de olhos aguçados olharam para a nuvem com as vozes trêmulas. Tio, se isso não é uma nuvem negra, o que pode ser? O jovem pastor riu ao dizer isso, sem se importar muito. Evidentemente, ele não percebeu que o perigo havia descido. Num piscar de olhos, a nuvem negra invadiu. Gafanhotos! Eles são gafanhotos! Olhando para a nuvem negra, o tio murmurou, lembrando-se da calamidade que enfrentou quando era jovem. Seu rosto coberto de rugas começou a ficar branco. Ele claramente se lembrou de algumas lembranças ruins. As pastagens eram onde as calamidades de gafanhotos aconteciam com frequência. Os jovens pastores não conseguiam mais rir, pois agora podiam ver claramente que a chamada nuvem negra era apenas numerosos gafanhotos reunidos e dançando. Por onde quer que os gafanhotos passassem, não sobrou grama. No poema Flying Locust, escrito pelo poeta da dinastia Ming, Guo Gudun, ele descreveu a cena que aconteceu como: os gafanhotos cobriram o céu de tal forma que não havia cor. Os olhos dos idosos choram lágrimas de sangue. A cena diante deles seria ainda mais aterrorizante do que a descrita no poema. Isso porque a escala dessa onda de gafanhotos era simplesmente grande demais. Olhando para o norte, sudeste e oeste, na frente e atrás, havia gafanhotos por toda parte, como se alguém tivesse invadido um ninho de gafanhotos. Ninguém sabia quantos eram 100 milhões, 1 bilhão ou 10 bilhões? O tio se ajoelhou no chão, orando sinceramente aos deuses da pastagem por proteção. Ao seu redor havia gafanhotos que cobriam o céu, dançando para cima e para baixo, criando uma visão arrepiante. Quando os jovens pastores viram isso, ficaram perplexos. Nas vastas pastagens, não havia onde se esconder, então seus corpos só poderiam ser engolidos pela onda de gafanhotos. Rápido, esconda-se no palheiro, esconda-se. Algumas pessoas reagiram e não estavam dispostas a ficar ali sem fazer nada. Eles gritaram aos outros para se defenderem da chuva de gafanhotos e tentarem formar um círculo com os montes de feno. Apenas o tio continuou orando, sem se preocupar com os gafanhotos ao redor. Esses gafanhotos voaram da Sibéria. Eles tinham acabado de nascer dos ovos e estavam no momento de maior fome de suas vidas, então comiam tudo o que viam. A nuvem negra que os pastores viram era apenas a vanguarda. Quanto mais atrás, mais compactados ficavam os insetos. Não era uma nuvem e era mais como uma parede preta onde não se conseguia ver uma brecha. No momento em que os pastores formavam um círculo com os palheiros, o tio foi afogado pela onda de gafanhotos. Um garoto corajoso correu o risco de correr ao lado dele para tentar arrastá-lo para o círculo. Porém, o tio não se mexeu e apenas orou. Vendo a onda de insetos ficar mais densa, o garoto ficou indefeso e só pôde sair. Para os pastores que viviam nas pastagens, usar palheiros para construir uma casa temporária não era uma tarefa difícil. Não só estavam empilhados círculos de palheiros, como até o telhado era feito de feno. Centenas de palheiros formavam um espaço fechado. Os pastores se esconderam lá dentro, usando suas roupas para cobrir seus corpos enquanto tremiam. A onda de insetos que cobria o céu assobiou. A pastagem que estava cheia de grama momentos atrás ficou nua e vazia, sem sobrar nada. Até mesmo aqueles enormes palheiros estavam sendo digeridos pelos gafanhotos a um ritmo visível. 2 horas se passaram e os pastores que estavam escondidos nos palheiros finalmente não conseguiram ouvir aquele zumbido entorpecente. Só então eles saíram nervosamente. A cena de um apocalipse estava diante deles. Todo o feno que eles reuniram com seu trabalho duro desapareceu. Até mesmo a casa do palheiro que foi formada círculo após círculo de feno só ficou com uma fina camada. Olhando para fora, era apenas terra nua. Não muito longe, o tio caiu no chão, sua vida ou morte desconhecida. Tudo parecia um sonho. Uau! Entre a multidão, os gritos irromperam e ficaram cada vez mais altos. Terminamos. Tudo está acabado. Os pastores choraram, chorando pelo feno, chorando pelos animais e chorando por si mesmos. Sem o feno, os animais não conseguiriam passar o inverno. Para os pastores, os animais eram as suas vidas. Pensando nisso, todos gritaram. E esses gritos eram apenas a ponta do iceberg. Não foi suficiente descrever esta calamidade. Naquele dia, dezenas de bilhões de gafanhotos atacaram as pastagens mongóis vindas da Sibéria, lançando a maior e mais cruel calamidade de gafanhotos da história. Da casa de Ojeda no oeste até a província de Liaogen no leste, ninguém foi poupado. O susto disso foi sem precedentes. Toda a pastagem mongol foi coberta pela onda de gafanhotos de norte a sul. Foi um movimento imparável. Por onde quer que a onda de gafanhotos fosse, não sobrou grama. Os pastores gritaram e vidas foram extintas.
O Império Mongol estava em estado de pânico total. Gengis Khan ordenou que todas as pessoas se preparassem para a batalha, tratando a matança dos gafanhotos como uma questão de guerra. Eles trabalhariam com os pastores para matar os gafanhotos e reduzir as perdas. 1 milhão de soldados assobiaram pelas pastagens. Essa calamidade que Gaia iniciou naturalmente não se restringiu às pastagens mongóis. Praticamente ao mesmo tempo em que ocorreu a calamidade dos gafanhotos, na região das planícies médias, especialmente na região do Rio Amarelo, também começou uma crise semelhante de gafanhotos. Principalmente o curso inferior do Rio Amarelo, onde as crises de gafanhotos eram comuns. Como resultado, a área foi a mais atingida. De repente, eliminar os gafanhotos tornou-se o foco principal da selva. Durante todo o 10º mês, Grande Xia teve uma enorme operação de destruição de gafanhotos. Para proteger o feno e a próxima segunda época de colheita, as pessoas enlouqueceram. Eles usaram redes, fogo e até cozinharam gafanhotos para comer. Eles tentaram de tudo, mas foi inútil. A onda de gafanhotos veio e foi como vento, assobiando como uma rajada. Os ataques do povo foram apenas uma pequena marca. As regiões atingidas pela calamidade teriam sua produtividade afetada e poderiam até ficar sem colheita. Nos tempos antigos, sem os pesticidas modernos, não havia como usar as planícies para espalhar os pesticidas. O inverno que se aproximava estava destinado a ser frio. Não só a China no 10º mês, ocorreram calamidades em todo o mundo. Na África, os gafanhotos eram galopantes e a situação era muito pior em comparação com a China. O chamado está quente, então haveria gafanhotos, significava que quanto mais quente e seca a região, mais fácil seria a calamidade dos gafanhotos. O seco continente africano foi naturalmente o mais atingido. Além disso, houve tufões, tempestades, tornados, terremotos, tsunamis, doenças. Qualquer calamidade imaginável na história da humanidade foi liberada por Gaia como a abertura da caixa de Pandora, espalhando-se por todo o mundo. O mundo do jogo estava um caos total. Os civis gritaram enquanto os lordes estavam cheios de preocupação. Ninguém esperava que Gaia fosse tão cruel para ensinar uma lição aos vários senhores. O mundo é imprevisível. O chamado bom tempo deixaria de existir. Terminado o 10º mês e a situação melhorasse, os cansados civis começariam a avaliar as suas perdas e a verificar o que faltava com a ajuda das autoridades locais. Os relatórios entregues fizeram com que as sobrancelhas de todos os governantes ficassem bem fechadas. Essa calamidade teria um impacto longo e prolongado na situação global. O primeiro são os preços dos grãos, porque os preços dos grãos na região da China começaram a subir a partir de meados do 10º mês. Capítulo 1216. 2 Capítulo 1216. Desastre ou bênção? Quem sabe? O mundo online. 11º mês, 5º dia, cidade de Xanhai. Na sala de leitura imperial, o secretário assistente do gabinete, Zheng Guofan, estava reportando a Ouyang Shu sobre a situação da Terra. Dos 6 líderes do gabinete, Zhang Lian e Wei Zhen trabalhavam meio período e não participavam plenamente do trabalho do gabinete. Como grande secretário, Jian Shan era como meio chanceler. Quando Ouyang Shu não estivesse na capital, Jian Shan estaria no comando. Dos 3 anciãos restantes, Kou Shun, Yan Song e Zheng Guofan tinham suas respectivas responsabilidades. Kou Shun estava encarregado dos assuntos humanos, assim como o principal assistente de Jian Shan. Cada vez que Grande Xia derrubava um novo pedaço de território, além de casos especiais como a província de Zhongjuan, Kou Shun aparecia para resolver a situação. É claro que se eles derrubassem muitas províncias de uma só vez, os poucos anciãos sairiam para administrar uma cada. Além disso, Yan Song estava encarregado da situação judicial, com foco na corte imperial da capital. Zheng Guofan foi responsável pelos assuntos administrativos locais. Ele tem o maior direito de falar sobre assuntos sobre a terra. Os dois se complementaram para manter o prestígio do gabinete. Yan Song era uma pessoa com habilidade, mas gostava de formar facções. Ouyang Shu não ficaria à vontade em colocá-lo no comando dos assuntos administrativos locais. Pelo contrário, controlar a situação judicial não foi difícil para o experiente Yan Song. Como este assunto estava relacionado com a situação de calamidade em todo o país, Zheng Guofan foi quem relatou. No 10º mês, a calamidade afetou 17/22 das províncias da dinastia, afetando cerca de 13 milhões de pessoas. 1 milhão de hectares de terras de criação de animais foi afetado e perto de 20 milhões de mu de fazendas foram afetadas. Estimativas preliminares colocam a perda econômica direta em 19 milhões de ouro. As perdas indiretas são incontáveis. Quando Ouyang Shu ouviu isso, ele respirou fundo. Gaia foi realmente cruel desta vez, cortando diretamente um pedaço de carne de Grande Xia. Quais províncias foram as mais afetadas? Liaojin, Zhongjuan, Wannan, Jiangnan e a Casa Protetora do Norte da África. Essas 5 áreas foram as mais afetadas. Zheng Guofan lembrava-se disso como a palma da sua mão. Quando Ouyang Shu ouviu isso, não sabia se deveria se sentir triste ou feliz. Grande parte deles eram territórios novos e tiveram muito azar. A parte que fez Ouyang Shu se sentir um pouco feliz foi que, junto com as províncias de Zhongjuan, Wannan e Jiangnan sendo atingidas, se a corte imperial os ajudasse, as pessoas de lá se sentiriam muito gratas. A barreira entre os dois seria removida e eles compartilhariam o mesmo coração da dinastia. Os grãos de ajuda foram enviados? Ouyang Shu perguntou. Zheng Guofan, como reinstruiu, salvar uma calamidade é como salvar um incêndio. Retiramos uma porção dos grãos que foram comprados antes do ano para ajudar as pessoas.
Assim que as regiões não afetadas entregarem seus grãos, nós os usaremos para encher os celeiros. O Yanshu acenou com a cabeça satisfeito. O grande Xi era enorme e provavelmente foi a dinastia que mais perdeu com esta calamidade. Porém, foi por serem enormes que houve muitas regiões que não foram afetadas ou não foram tão afetadas. Usando um lugar para compensar outro, o grande Xia poderia continuar funcionando. A situação deles era diferente de algumas dinastias que tinham uma área pequena. Quando tais dinastias foram afetadas, todo o seu território foi afetado. Sem mencionar outras regiões, apenas em termos da China, o Império Mongol nas pastagens, o grande Zhou jusante do Rio Amarelo e a grande Tang que estava a montante do Rio Amarelo foram todos gravemente afetados. Por outro lado, West Xia e Great Qin, vizinhos das pastagens, não foram afetados, pois as pastagens alimentaram os gafanhotos. A parte que deixou o Yanshu desconfiado foi que o Império Mongol pertencia a uma região fortemente afetada. Como uma tribo nômade, eles tinham apenas uma fonte de alimento, então sua capacidade de surgir a partir da calamina era mais fraca do que a das civilizações agrícolas. Este inverno seria definitivamente difícil para o Império Mongol. Com o personagem de Genghis Khan, ele definitivamente não abaixaria a cabeça e admitiria a derrota. A única maneira seria enviar tropas para roubar e pilhar antes do inverno para usar o sangue do inimigo para se alimentarem. A região das planícies médias seria atingida primeiro. O Império Mongol tinha muitos motivos para fazer isso. Durante este desastre de gafanhotos, as pastagens mongóis ajudaram a impedir que o desastre atingisse as planícies centrais, por isso espera-se que eles coletem alguns juros. Como tal, o Yanshu ordenou que Beijian reforçasse o controle da fronteira há um mês. No entanto, o Fênix e o Edom planejados para o norte ainda estavam em construção, o que preocupou o Yanshu. Se o Império Mongol escolhesse a oportunidade de atacar agora, talvez não conseguisse se defender. Se a situação fosse uma emergência, eles só poderiam apressar. Afastando temporariamente esses pensamentos, o Yanshu instruiu Zheng Guofan. Os preços dos cereais estão a aumentar. Por isso o gabinete precisa de se preparar para controlar o preço do arroz. Não podemos permitir que as câmaras de comércio aproveitem a oportunidade para sugar o sangue do povo, e também não devemos permitir que o povo acumule demasiados cereais. As pessoas tratavam a comida como seu Deus. No momento em que os preços dos cereais aumentassem, as pessoas entrariam em pânico e isso poderia facilmente levar a um frenesim de compras. Isso faria com que o fornecimento de cereais normalmente suficiente se tornasse insuficiente, permitindo aos comerciantes lucrar. A estabilização dos preços dos grãos era a responsabilidade da corte imperial. Não se preocupe, meu rei. O gabinete está trabalhando com o Departamento de Negócios para enviar grupos às diversas terras para supervisionar este assunto. Se notarmos atividades ilegais de comerciantes, nós os puniremos. Os escritórios provinciais e os escritórios do governador-geral foram informados para assumir o comando. O Yanshu assentiu. Ter um gabinete tão eficiente poupou-lhe muitos problemas. Zheng Guofan continuou. Meu rei, os preços dos grãos estão aumentando. Os grãos que acumulamos no início do ano, além da quantidade necessária para sermos autossuficientes, também temos grandes quantidades extras. Deveríamos vender um lote para lucrar? Ao dizer isso, Zheng Guofan encheu-se de elogios e respeito pela clarividência do rei. Antes do início do ano, o Yanshu os instruiu a usar 1 milhão de ouro para comprar grãos sem restrições, apostando que a produção de grãos cairia no 6º ano. Naquela época todos os funcionários, incluindo Zheng Guofan, não entenderam. Eles também não estavam sentindo a aposta chocante. A situação atual provou que o julgamento do rei estava correto. Se vendessem esse lote de grãos, a corte imperial poderia ganhar 20 milhões de ouro. Não havia negócio que valesse tanto a pena quanto este. Às vezes, Zheng Guofan se perguntava se os governantes tinham a capacidade de ver coisas que as pessoas normais não conseguiam. Caso contrário, não seria possível explicar como o rei poderia ter ideia de que o 6º ano de Gaia os faria enfrentar um desastre tão grande que causaria uma escassez de grãos. O palpite do rei foi provado correto hoje. O Yanshu balançou a cabeça e sorriu. Quanto dinheiro podemos ganhar com a venda? É tão pouco. Zheng Guofan ficou chocado. Ele adivinhou aproximadamente as intenções do rei, mas não se atreveu a perguntar. Voltando sua atenção para o tema, meu rei, a dinastia foi afetada por um desastre. A cerimônia no próximo ano será realizada conforme planejado? Naturalmente. O Yanshu olhou para Zheng Guofan. A cerimônia de atualização para a dinastia do imperador foi a coisa mais próspera na Grande Xia recentemente e preocupou a face do país. Como haviam definido a data, independentemente dos desafios e problemas que enfrentassem, a data não poderia ser alterada. Com seu intelecto, ele naturalmente não faria uma pergunta tão superficial. Já que ele perguntou isso, ele deveria ter outro significado. Zheng Guofan definitivamente ainda estava com o coração partido por causa da questão dos grãos e não se atreveu a perguntar abertamente, e foi por isso que ele fez um círculo completo. Como esperado, ele aproveitou a oportunidade para perguntar: ainda precisamos derrubar uma província para atualizar para a dinastia imperador. O rei ordenou que parássemos a guerra este ano. Então como vamos resolver esse problema de província desaparecida? Zheng Guofan não foi o único com esta questão. O Yanshu sorriu. Ele entendeu o pensamento dos funcionários e se sentiu realmente realizado. Ele respondeu: vamos derrubar a última província sem usar tropas. Só nos falta o momento. Quando Zheng Guofan ouviu isso, ele ficou pensando profundamente.
11º mês, 10º dia, o Império Indiano, que estava tão longe, enviou um enviado para a cidade de Xanhai. Embora existissem agora bússolas de comunicação que rompiam as barreiras anteriores, no que diz respeito aos assuntos do país, as dinastias tratavam-na solenemente. Eles enviaram enviados para enviar cartas para expressar seu respeito. O enviado indiano veio com um pedido muito estranho para Ou Yanshu. Capítulo 1217. 2 Capítulo 1217. A decisão de Zanlang de Old Online. Na segunda metade do 6º ano de Gaia, junto com os senhores americanos e europeus olhando para a América do Sul, o continente americano, que estava bastante pacífico, de repente tornou-se agitado de excitação. O Império Indiano, que controlava sozinho a América do Sul, foi instantaneamente cercado por inimigos. No 8º mês, a dinastia Dawson derrubou a região da Colômbia que estava ligada ao Panamá. Embora isso tenha solidificado o controle do Canal do Panamá, também representava uma ameaça direta ao norte do Império Indiano. No 9º mês, a região argentina, que ficava no extremo sul da América do Sul, anunciou que havia se submetido à dinastia espanhola. Só assim, um ao norte e um ao sul, o Império Indiano foi pinçado. Vendo que o Império Indiano não conseguia nem se defender, no 10º mês, a região do Brasil, que originalmente iria abaixar a cabeça para eles, decidiu ficar sozinha e formar a dinastia de Brasília. Eles queriam tentar pedir emprestada a mão da Europa e da América para enfrentar o Império Indiano. Junto com a região da Venezuela, que não havia sido conquistada pelo Império, as chamas da guerra subiram na América do Sul. Enfrentando os olhares dos inimigos ao redor, o Império Indiano já estava cansado demais para lidar com todos eles. Junto com os desastres, o governante do Império Indiano, Juarez, percebeu que confiar em sua própria capacidade não seria suficiente para liderar a situação na América do Sul. Se as coisas se arrastarem, a situação poderá piorar ainda mais. Neste momento perigoso, Juarez pensou em seu aliado Grande Xia. Durante este período, Grande Xia massacrou em todas as direções na China, tornando-se o foco dos lordes de todo o mundo. Embora a Grande Xia não usasse tropas no exterior, havia lendas espalhadas sobre a Grande Xia. O plano de Juarez era entregar a região do Equador do Império Indiano ao Grande Xia para deixá-los mover tropas para ir contra a dinastia Dawson. A região do Equador estava localizada ao sul da Colômbia e nos primeiros dias, o Império Indiano ajudou o Grande Xia a derrubar um porto na América do Sul localizado no Equador. Juarez foi muito generoso e deu diretamente toda a região ao Grande Xia. Ou Yanshu naturalmente percebeu o plano de Juarez. Ele queria usar a mão de Grande Xia para restringir a invasão da dinastia Dawson no Império Indiano. Só então poderiam liberar tropas para cuidar da dinastia Espanha e da dinastia Brasília. Principalmente a dinastia Brasília, que foi contra suas palavras e precisava ser tratada com seriedade. Se não, como o Império teria autoridade ou prestígio? Embora ele tenha percebido isso, Ou Yanshu não rejeitou diretamente o pedido. A isca do Equador que o Império Indiano jogou fora pode não ser algo que o Grande Xia não pudesse aceitar. Se fosse razoavelmente engolido, quem era o pescador e quem era o peixe seria desconhecido. Assim como disse Zhang Liang, esta é a melhor chance para a dinastia entrar no continente americano. Antes disso, devido à presença da dinastia indiana, Ou Yanshu não pretendia pisar na América do Sul caso tivesse conflitos com o Império Indiano, o que os faria perder o seu único aliado no mundo. Quanto à América do Norte, Grande Xia não tinha como pisar nela. O atual Império Indiano foi forçado pela pressão a ceder a região do Equador. Esta foi uma grande chance para Grande Xia e uma boa chance de entrar no campo de batalha da América. Quanto ao que acontece no futuro, vamos enfiar a cabeça primeiro. Ou Yanshu pensava assim. O pior resultado seria ser forçado a retirar as tropas da América do Sul, o que não representaria uma grande perda para a Grande Xia. Porém, se conseguissem se firmar na América do Sul, poderiam usá-la como suporte para irradiar para todo o continente americano. A dinastia Dawson não seria mais tão misteriosa. Além disso, se o Império Indiano quisesse cumprir o seu objetivo, não poderia assistir à perda do Equador. Quando necessário, o Império Indiano os ajudaria com recursos e grãos para ajudar o grande exército Xia a estabilizar a situação. É claro que, como estavam do lado de Grande Xia, era melhor deixar o Império Indiano entrar direto na batalha com a dinastia espanhola e a dinastia Brasília. Só então Grande Xia teria espaço para mostrar suas habilidades. Os esquemas internos eram realmente complicados. Devido a tais considerações, Ou Yanshu concordou com o pedido do embaixador do Império Indiano e concordou em aceitar o Equador e enviar tropas. Quando o embaixador viu isso, saiu satisfeito. Depois disso, o gabinete de Grande Xia aproveitou a velocidade mais rápida para aprovar o planeamento administrativo da região do Equador. Decidiram estabelecer a Prefeitura do Equador, que ficaria sob o domínio direto da Corte Imperial. A área dominante da prefeitura foi nomeada cidade de Zhejiang. Para isso, Ou Yanshu utilizou sua última formação de teletransporte. Pelo contrário, o gabinete tinha algumas diferenças de opinião em relação ao sistema de governo da Prefeitura do Equador. A opinião do grande secretário Jian Shan considerou como a Prefeitura do Equador estava localizada no exterior e também enfrentava a ameaça da dinastia Dawson. As políticas desta província tinham muito a ver com a guerra, por isso ele sugeriu arranjar um general para governar de acordo com a lei militar. No entanto, o deputado Kou Shun insistiu que as questões militares e administrativas não podiam ser misturadas e não podiam estabelecer uma precedência. Ambos os lados não conseguiram decidir e a decisão final coube a Ou Yanshu.
Ou Yanshu reuniu ambas as opiniões. Depois de considerar a situação da prefeitura, ele decidiu que, embora nomeasse um governador, também enviaria um Gedushi. Normalmente, o governador teria suas próprias funções. Durante a guerra, eles teriam controle total sobre todos os recursos da prefeitura para usar na guerra. A guerra se tornaria a principal prioridade. Isso ajudou a manter a separação entre assuntos militares e administrativos, ao mesmo tempo que conferia autoridade geral. O Yanshu selecionou pessoalmente o atual governador da província de Tenjiu, Zhou Aishen, para ser o governador do Equador. Sem dúvida, este era o funcionário público de confiança de Ou Yanshu e uma pessoa que ele se concentrou em desenvolver. Zhou Aishen foi assistente do diretor administrativo, magistrado da cidade da Amizade, prefeito de Leixa e governador de Tenjiu. Ele tinha muita experiência e Ou Yanshu estava preparado para deixá-lo treinar no Equador antes de lhe dar o cargo de governador provincial no futuro. Com Zhou Aishen lá, haveria uma algema invencível no Gedushi. Quanto à escolha do Equador Gedushi, seja do gabinete ou do tribunal privado, ambos recomendaram uma ou duas pessoas, mas foram rejeitados por Ou Yanshu porque ele já tinha uma escolha adequada em seu coração. Como primeiro do grande Xia, ele precisava ser uma pessoa versátil. Mais importante ainda, devido à situação complicada na América, essa pessoa representava o grande Xia lá e precisava permanecer estável sob pressão. Eles precisavam ser astutos para equilibrar todos os poderes e corajosos e perspicazes para vencer no campo de batalha. Essas três características reunidas em uma pessoa eram difíceis de encontrar. A escolha ideal de Ou Yanshu foi o grande Marquês Zhou Qi e o governador da província de Dongai, Zhang Nang. Essa pessoa era o Lorde da Cidade Vermelho Sangue há muito tempo e era completo. Ser capaz de esconder sua identidade como membro do Azur Bad até agora mostrou sua estabilidade e capacidade de manter as coisas sob controle. Durante o período da Aliança Yanhuan, Zhang Nang foi a pílula estabilizadora para todos os lados e poderia salvar o dia no momento crucial para equilibrar os poderes. O atual Zhang Nang era muito discreto e até parecia ter desistido de si mesmo. Ele aparentemente havia perdido a coragem e a perspicácia, mas Ou Yanshu sabia que isso estava apenas na superfície. Zhang Nang era um soldado militar nato e o espírito de luta em seu corpo não era menor do que o de qualquer outra pessoa. Tal Zhang Nang simplesmente não tinha um palco para ele abrir as asas e voar. Ou Yanshu queria dar a Zhang Nang tal palco para deixá-lo sair das restrições de Silver Hand e Azur Bad e fazer uma aposta. Quem diria que a chance de recrutá-lo seria realmente dada pelo Império Indiano? Ou Yanshu sorriu, não hesitando mais e entrando em contato com Zhang Nang. Rei Xia. Zhang Nang estava muito calmo. Era como se ele tivesse previsto há muito tempo a chegada desse dia. Ou Yanshu sabia de sua identidade como espião. Assim, quando a insígnia azul saiu das sombras, seu coração morreu porque o inimigo manteve sua fraqueza. Quando Xiongbe atraiu o grande Zhou e os 400.000 soldados Ming foram destruídos, Zhang Nang finalmente se empenhou nisso. Ele não ia esperar para morrer e ordenou que o Bland Red derrubasse o grande Ming. A província de Dongai era a única ficha em sua mão. No entanto, uma calamidade fez com que este chip mudasse. Originalmente, depois de derrubar o grande Ming, ele obteve um grupo de funcionários e manteve os 10 milhões de civis de Jiane sob seu comando. A futura província de Dongai teve a chance de se tornar um segundo grande Jin. Infelizmente, os céus não atenderam ao seu desejo. Na calamidade do 10º mês, a província de Dongai, localizada jusante, foi uma das regiões mais afetadas. Uma calamidade de gafanhotos reduziu enormemente os grãos na província, resultando em pouca ou nenhuma produção. Além disso, durante a Batalha do Grande Jin, Dishen ordenou que acumulassem grãos para apoiar as linhas de frente. Os civis dependiam todos da segunda época do arroz para superar as dificuldades. Quem poderia imaginar que pouco antes do grão amadurecer, os céus fariam isso, empurrando Dongai para o abismo? Zhang Nang estava tão ansioso que seu cabelo ficou branco, mas ainda não tinha como resolver o problema. Os 10 milhões de pessoas de Jiane foram originalmente as bases para estabelecer um país. Agora eles se tornaram um fardo enorme, dificultando a respiração dele. Zhang Nang procurou a ajuda de Dishen. Para o povo, ele estava até preparado para baixar a cabeça para Dishen. No entanto, o grande Zhou também foi atingido e Dishen não conseguiu nem se salvar, muito menos a província de Dongai. Nessa fase, apenas grande Xia poderia salvar Dongai. Talvez ele esperasse há muito tempo por essa videochamada em seu coração. Venha para grande Xia. Vou lhe dar um palco. Ou Yanshu disse antes de dar uma descrição simples da situação na prefeitura do Equador. O pequeno lago da China não cabe em você. Vá para a América e ajude o grande Xia e você mesmo a construir um legado. Zhang Nang olhou profundamente para Ou Yanshu. Depois de um longo tempo, ele disse apenas uma palavra. Ok. Uma palavra vale 1000 ouro. Ou Yanshu sabia que com o personagem de Zhang Nang, ele não voltaria atrás em sua palavra depois de concordar. A corte imperial está planejando estabelecer a formação da América do Sul e, devido aos seus padrões de provisão, só posso lhe dar temporariamente 2 legiões. No futuro, a formação da América do Sul seria a América do Sul. Zhang Nang assentiu, expressando que entendia. Ele era anteriormente um senhor. Obviamente, ele sabia que usar uma prefeitura para alimentar 2 legiões já era um esforço excessivo. Era impossível apoiar um deles porque isso esmagaria os civis locais. A formação da América do Sul usará as elites do Bland Red. Vá se preparar. Ou Yanshu deu-lhe um grande presente.
Depois de estabelecer o Jie do Xi, o Yanshu abriu outra exceção. Antes disso, nenhum lorde ou general rendido ainda poderia liderar suas próprias tropas após se submeter ao grande Xia. Essa gentileza foi algo que deixou Zanlang grato. O Yanshu era o Yanshu. Ele era diferente de Di Shen, que só sabia conspirar. Quando ele precisasse ser generoso, ele seria, então não era de admirar que ele conseguisse convencer um bando de heróis a se juntarem a ele. Sim, meu rei. Zanlang fez uma reverência. Neste ponto, seu coração havia mudado. Capítulo 1218. Confiando e mantendo o controle de World Online. 11º mês, 12º dia, Zanlang junto com a província de Dongai submeteram-se ao grande Xia. Quando a notícia se espalhou, as pessoas não ficaram tão surpresas. Após a calamidade do 10º mês, a grande dinastia Zhou, que já estava em declínio, estava totalmente murchando e não mostrava sinais de ascensão. Zanlang romper com o grande Zhou e se juntar ao grande Xia era simplesmente normal. Mesmo os jogadores não o culparam. Pelo contrário, quando o Azur-Bad recebeu a notícia, eles saltaram para expor sua identidade enquanto o repreendiam por abandonar a organização. Quando Di Shen ouviu isso, ficou surpreso. Junto com a adesão da província de Dongai à grande Xia, a grande dinastia Zhou passou de 6 províncias em seu auge para 2. Todos sabiam que o grande império Zhou já estava perto de ser exterminado. A chamada aliança de 4 países mal respirava após a calamidade. O Azur-Bad saltando neste momento foi apenas devido à raiva. Eles queriam manchar a reputação de Zanlang. No entanto, a direção dos comentários globais excedeu em muito as suas expectativas. Plantando espiões por toda parte, o Azur-Bad é tão sujo, mas eles ainda se atrevem a repreender os outros? Querer manchar os outros? Limpe sua bunda primeiro. Por que Zanlang entrou em uma organização de sangue tão frio? Tais comentários encheram as diversas mídias e pegaram o Azur-Bad desprevenido. Entre esses comentários, havia jogadores que simpatizavam com os fracos e plebeus insatisfeitos com o Azur-Bad. Mais importante ainda, Silverhand estava empurrando as ondas. Ter um espião profundamente escondido plantado entre eles sem motivo simplesmente os fez perder a face. O número 2 ficou furioso e resmungou que queria se vingar do Azur-Bad. Assim, Silverhand aproveitou a oportunidade para jogar água suja no Azur-Bad. Juntamente com a situação global se estabilizando, o período de paz no exterior da Grande Xia significou que a lua de mel entre as duas organizações estava chegando ao fim. Aquelas brigas eram apenas uma questão de tempo. O assunto Zanlang foi apenas a faísca. A eficiência do Grande Xia foi magicamente rápida. No 11º mês, 14º dia, a Corte Imperial enviou nomeações para remover o grande oficial do Portão Oeste de seu cargo como governador da província de Xiangnan, transferindo-o para a província de Dongai. O chanceler Ming original Li Shanshan assumiria o cargo. Como alguém que foi creditado por ter ajudado a iniciar a dinastia Ming, Li Shanshan adorava ler quando era jovem e juntou-se a Zhu Yuanzhan. Na época, ele seguiu este último para lutar pela vida ou pela morte. Ele acumulou muito crédito e foi comparável ao chanceler An Xiaohe. Assumir o papel de governador da província de Xiangnan não foi nenhum desafio para ele. Além de Li Shanshan, funcionários da dinastia Ming como Yang Shen e Song Lian foram colocados em posições importantes. Apenas o prestigiado Li Jiliu foi tratado com frieza e não obteve cargo. Para isso, o Yanshu não deu nenhuma explicação. O grande oficial do Portão Oeste, que se mudou da província de Xiangnan para a província mais rica de Dongai, mostrou que havia obtido o reconhecimento de O Yanshu. Ele havia entrado oficialmente nesse círculo e seu futuro era brilhante. Gaia deixou os senhores competirem no deserto e haveria apenas alguns vencedores no final. Eles poderiam apenas considerar os lords que perderam no meio do caminho como fracassados. Eles tiveram meio sucesso e ainda precisavam de um palco para se apresentar. O Yanshu sabia que eles precisariam de talentos históricos como Zheng Guofan, mas também de talentos como Bai Hua e Westgate Big Official no Planet Hope no futuro. Ele não conseguia relaxar o desenvolvimento deles. Treiná-lo seria como treinar uma nova camada de pessoas que ajudaria a proteger seu governo. Grande Xia não seria uma cidade vazia e sem gente. Além disso, a corte imperial deu ao neto de Zhu Yuanzhan, Zhu Yunwen, o título de pequeno rei Ming para estabelecer a família real Ming. Primeiro, o Yanshu fez isso para acalmar os corações dos oficiais da dinastia Ming. Em segundo lugar, ele estava sofrendo com Zanlang. Zanlang derrubou Great Ming, o que resultou na não obtenção de títulos. Com Dongai se juntando a Grande Xia deveria naturalmente sair para resolver a questão. A razão foi a mesma que deram o título de Anqing a Liu Fulin. Junto com a submissão da província de Dongai, Grande Xia estava preparado para se tornar a dinastia do imperador. Gaia foi diplomática e não definiu nenhuma missão de atualização de país. Contanto que se atinjam os requisitos básicos, será possível atualizar a qualquer momento. Isso porque qualquer missão seria realmente extra e seria apenas uma perda de tempo para uma dinastia imperial. Além de organizar a província de Dongai, eles precisavam reorganizar o corpo da Legião Vermelho Sangue. Depois de derrubar o Grande Ming, embora tenham derrubado as tropas Ming, o próprio corpo da Legião Blood Red sofreu baixas. No final, sobraram 250.000 soldados.
Embora não tenham alcançado um corpo de legião completo, recuperaram aproximadamente suas forças. Agora, eles tiveram que formar 2 legiões de 250.000 pessoas, retirando 110.000 pessoas do serviço. Esses soldados eram pessoas que travaram muitas guerras com Zanlang, e ele não poderia atacá-los. O Yanshu só poderia deixar o tribunal privado cuidar da questão. A corte imperial decretou Zanlang como Equador e tenente-general da formação da América do Sul e deu-lhe general Zenglu de grau 3. O marechal original do corpo da Legião Blandhead, Xie Xuan, se tornaria o primeiro general da Legião. O general da Legião da Primeira Legião original da formação Yingzhou Guogu Lian foi nomeado general da Legião da Segunda Legião. Guogu Lian era alguém em quem O Yanshu confiava. Colocá-lo ali foi uma restrição para Zanlang e também para proteger Zanlang. Sem o poder de supervisão, alguém poderia facilmente ser corrompido. Além disso, O Yanshu já havia tratado Zanlang com muita gentileza. Se continuar, os outros funcionários poderão ficar insatisfeitos. Eles não ousariam ficar infelizes com O Yanshu, então direcionariam seus sentimentos para Zanlang. Se isso acontecesse, poderia não ser bom para Zanlang. Na prefeitura do Equador, com Zhou Aishen e Guogu Lian, Zanlang não seria capaz de seguir o caminho errado. Dando um passo para trás, a família de Zanlang ainda estava em grande chia, então não havia chance. O Yanshu já havia elaborado o sistema de defesa e prevenção com perfeição. O corpo da Legião Vermelho Sangue original da Primeira Legião, general da Legião Zhao Zuan, substituiria Guogu Lian na formação de Yingzhou. Além disso, o general da dinastia Ming, Tang He, Li Wenshun e Lan Yu, receberam boas nomeações e seus talentos não seriam desperdiçados. Lan Agao foi o 5º general da Legião do corpo da Legião Fênix, e Li Wenshun tornou-se um general da Legião no corpo da Legião Shangjian. Estes 2 poderiam ser considerados as figuras representativas dos soldados e comandantes indisciplinados. Eles ficaram realmente desenfreados após o estabelecimento da dinastia Ming. Historicamente, eles foram mortos por Zhu Yuanzhan e até certo ponto mereceram isso. O Yanshu não se importou em dar-lhes nomeações tão importantes. O grande Xia não era o grande Ming e Lan Yu não teve o mérito de ajudar a iniciar a dinastia. Portanto, ele não poderia ser arrogante. Em termos puramente de guerra, Lan Yu foi muito bom. O mais especial foi Tang He, alguém tão famoso como Shuda, que se tornou vice-general da Legião da 5ª Legião da Guarda do Palácio Imperial. Tornar-se vice-general da Legião enquanto Shuda liderava os guardas do Palácio Imperial parecia um desperdício de seu talento. No entanto, na verdade, O Yanshu confiava mais nele. As pessoas perceberam que transferi-lo para o 5º Corpo de Legião era para ensinar e ajudar Lin Jing. O dia em que ele tiver sucesso seria o dia em que ele seria transferido para uma posição importante. O Yanshu acreditava que definitivamente entenderia essa teoria. Na história, todos os oficiais titulares da dinastia Ming tiveram um final ruim. O fato de apenas Tang He ter uma boa morte não foi sem razão. Neste ponto, esta rodada de nomeações chegou ao fim. 11º mês, 15º dia, Império Mongol, Karakorum. A repentina calamidade dos gafanhotos fez com que o império originalmente próspero entrasse em um estado problemático. Qualquer um poderia imaginar as cenas trágicas de vacas e ovelhas morrendo durante o inverno por falta de comida. Sem vacas e ovelhas não haveria comida, sem comida eles não poderiam se alimentar. Sem os jovens, não haveria cavalaria mongol. Sem a cavalaria mongol, como o império sobreviveria? Esta era uma lógica tão simples. Os superiores do império concordaram em pilhar. A única coisa que eles precisavam confirmar era em que direção seguir. Palácio Imperial, salão principal. Genghis Khan reuniu todos os generais para discutir este assunto. O primeiro a avançar foi o general Mukali, que ergueu o punho. Genghis, a região das planícies centrais é fértil e seus grãos se acumulam como montanhas. É o melhor lugar para atacar. Mukali foi enviado por seu pai a Genghis Khan para ser escravo. Com seu intelecto e coragem na batalha, ele foi altamente considerado por Genghis Khan. Em seus 40 anos seguindo Genghis Khan, ele seguiu todas as instruções, ajudando Genghis Khan a unificar a tribo mongol. Ele foi nomeado um dos 4 heróis. Embora seja fértil, também foi atingido pelo desastre e pode não ter muitos grãos. Mais importante ainda, as planícies centrais têm Qin, Xia e Zhou, estes 3 países, com nada menos que 1 milhão de soldados. Por isso não é a melhor escolha para atacar. Quem respondeu foi Tolei. Ao ouvir isso, Genghis Khan assentiu e concordou com sua análise. As atuais planícies médias eram diferentes de qualquer parte da história. Embora muitos países estivessem lutando por isso, a quantidade de tropas era chocante e não podia ser provocada. Se fossem descuidados, poderiam arrastar todo o império para o abismo. Consequentemente, Genghis Khan preferiria atacar o Kanato turco do que a província de Liaojin. Mukali sorriu. Se as planícies intermediárias não funcionarem, só poderemos atacar o Oeste Xia. O Oeste Xia não foi afetado por nossa causa e deveria nos agradecer. Desta vez, Genghis Khan não se opôs. Bem dito. Vamos atacar o Oeste Xia. Justo neste momento, Tolei saiu mais uma vez. Pai, tenho uma ideia. Falar. Genghis Khan realmente favorecia Tolei e tinha grandes esperanças nele. Tolei segurou o punho. Recomendo primeiro ser educado e depois enviar tropas. Enviamos um embaixador para pedir-lhes que entreguem os grãos, se não concordarem, atacamos. Os olhos de Genghis Khan se estreitaram e ele perguntou solenemente: com o que você está preocupado? Estou preocupado que se nos envolvermos, isso empurrará a Xia Ocidental para a Grande Xia.
Mesmo que Xia Ocidental não se junte a eles, perderemos tropas na guerra e a grande Xia se beneficiaria com isso. Mukali ficou infeliz antes mesmo de Genghis Khan responder. Quem se importa com o grande Xia? Outros têm medo deles, mas nós não. No máximo vamos brigar. Quem sabe quem vencerá? Aos olhos dos generais mongóis, o império sempre foi o mais forte. Capítulo 1219. Todos assistindo ao show The World Online. Obviamente Genghis Khan não seria tão imprudente como Mukali. Ele disse solenemente, ainda falta um período até o inverno e temos tempo para enviar um embaixador. Isso significava que ele concordou com a sugestão de Tolei. Depois disso Genghis Khan disse, mesmo assim, ainda precisamos preparar as tropas com antecedência. Para este ataque à Xia Ocidental, Mukali liderará a força principal e Tolei irá ajudá-lo. Depois de destruir o Kanato turco, o Império Mongol teve um total de 1,8 milhão de soldados divididos em 9. Cada grupo tinha 200 mil soldados e estava organizado em torno das pastagens mongóis. Dos 9 exércitos, um era o exército pessoal de Genghis Khan. Atualmente, eles estavam alojados na cidade imperial. Jebes, Ileimi, Subutai e Kubilai trabalharam no exército pessoal de Genghis Khan. Além de seu exército pessoal, os 8 restantes trabalharam sob o comando dos 4 heróis e dos 4 filhos. As tropas de Boer-Shu, Ogetai e Shilawen estavam na casa de Ogetai. As forças de Joshi Khan defendiam a fronteira norte, Chagatai e Boer-Agao defendiam o leste enquanto Tolei e Mukali defendiam o sul. Os 4 príncipes defenderam cada uma direção. Como tal, Genghis Khan estava discutindo este ataque no sul com Tolei e Mukali. Dos 1,8 milhões de soldados, além do exército pessoal, metade do restante regressou à casa para criar animais e aguardava o envio de guerra. Sim. Recebendo o pedido, Mukali ficou encantado. West Xi era um lugar onde as batalhas eram travadas e eles tinham 500 mil soldados, por isso eram um adversário forte. Como resultado, Genghis Khan providenciou para que 2 exércitos atacassem ao mesmo tempo. Em comparação, embora o vizinho Tibete fosse maior, tinha apenas 400 mil soldados. Mesmo assim, Mukali ainda estava cheio de confiança. Não importa quão fortes fossem as tropas de West Xia, elas eram definitivamente mais fracas que a cavalaria mongol. 11º mês, 18º dia, o embaixador do Império Mongol chegou a West Xia. O embaixador assumiu uma postura realmente dura e deu à Xia Ocidental um mês para entregar 60 milhões de unidades de grãos. Caso contrário, eles teriam que se encontrar em guerra. Eles queriam que West Xia considerasse o assunto adequadamente. 60 milhões de unidades de grãos poderiam durar 2 meses para 1 milhão de pessoas. Se alguém economizasse comida e comesse carne, essa quantia poderia basicamente permitir que o Império Mongol passasse o inverno. Mesmo que não fosse suficiente, apenas uma minoria sofreria, e não seria mal ao ponto de a fome se espalhar por todo o país. O povo mongol queria pedir mais, mas Xia Ocidental tinha terras limitadas. Tirar 60 milhões já era pedir muito deles. Mas isso os empurraria para a morte. Ninguém poderia ter um bom inverno desta vez. Cooperando com as palavras do embaixador, Mukali liderou sua cavalaria de ferro mongol de 200 mil homens para o sul, para se alinhar na fronteira de Xia Ocidental, parecendo realmente agressivo. Ao mesmo tempo, Ogetai Khan enviou um embaixador ao Tibete para fazer o mesmo pedido, ou eles forneciam cereais ou o Império Mongol declararia guerra. No momento em que a notícia se espalhou, Qin, Xia e Zhou reforçaram sua patrulha de fronteira. As chamas da guerra estavam prestes a subir mais uma vez na China. Mansão Xingqin, Palácio Xia Ocidental. O rosto de Li Yuanyao estava assustadoramente sombrio. O Império Mongol pedir 60 milhões de unidades de grãos era quase o mesmo que pedir pelas suas vidas. Se eles realmente dessem, o povo de West Xia teria que morrer de fome. Essa não foi a pior parte. Os mongóis tinham um apetite enorme. Se West Xia lhes desse a quantia solicitada, eles poderiam exigir mais na próxima vez. Isto resultaria num ciclo vicioso, onde os fortes se tornariam mais fortes e os fracos se tornariam mais fracos. Sem o apoio dos grãos, como Xia Ocidental resistiria no deserto? Vossa Majestade, definitivamente não podemos dar este grão. Quem falou foi Eli Vangron. Ele e seu irmão Eli Yuki governaram os exércitos esquerdo e direito e foram os pilares de West Xia. Isso mesmo. E Eli Yuki disse, assim que dermos, nos tornaremos escravos deles. Que tipo de autoridade resta? Por que não lutamos contra eles? O rosto de Li Yuanyao ficou sombrio. A cavalaria mongol nunca enfrentou um oponente na história. Você consegue vencer? E Eli Yuki não ficou feliz em admitir a derrota. Na história, enfrentamos Song no sul e Liaojin no norte. Lutamos tantas batalhas contra os mongóis. Quando é que tivemos medo de alguém? O exército de West Xia era feroz e possuía a capacidade de se orgulhar. E Eli Vangron acrescentou, o inverno está prestes a chegar, então não precisamos vencer. Só precisamos arrastá-lo e defender. Quando o inverno chegar, eles não terão escolha a não ser recuar. Essas palavras tentaram Li Yuanyao. Quando o inverno chegar com a falta de grãos dos mongóis, vamos ver como eles superam esse inverno. No próximo ano, antes mesmo de atacarmos, o grande Xia atacaria primeiro o Império Mongol. E Eli Vangron disse. Os olhos de Li Yuanyao brilharam. Finalmente, ele se decidiu. Bom, está decidido então. Reúna imediatamente as tropas e prepare-se para lutar. Sim, meu rei. E Eli Vangron e seu irmão trocaram olhares entusiasmados.
No dia seguinte, o imperador Xia Ocidental respondeu ao embaixador mongol, dizendo que embora Xia Ocidental tivesse poucos grãos, ele estava disposto a emprestar-lhes 10 milhões de unidades de grãos devido à sua amizade. Eles não tinham mais nada e esperavam que o Império Mongol pudesse entender. Quando Genghis Khan recebeu o relatório, não quis perder mais tempo e deu ordem para Mucali e Tolei atacarem. Ele até disse, desta vez, não quero apenas 60 milhões de unidades de grãos, mas também quero toda a Xia Ocidental. O empréstimo de grãos de Li Yuanyao foi considerado um insulto por Genghis Khan, e ele ficou obviamente furioso. De repente, as chamas da guerra surgiram no noroeste. Seja para o Império Mongol ou para a Xia Ocidental, esta foi uma batalha de vida ou morte, e nenhum dos dois tinha saída. Nenhum dos dois podia se dar ao luxo de perder. Ambos tiveram que dar tudo de si. Para se defender contra a cavalaria de ferro mongol, West Xia fez tudo para fora. Todas as suas tropas foram organizadas no norte. Se Grande Xia aproveitasse a oportunidade para entrar, Xia Ocidental definitivamente seria incapaz de bloqueá-los. Li Yuanyao apostava que o rei Xia não faria isso. Obviamente, ou Yanshu não tiraria vantagem da situação. Ele apenas ficou sentado na cidade de Shanhai, observando friamente o noroeste. Independentemente de quem ganhe, seria benéfico para o Grande Xia. Num piscar de olhos, uma semana se passou. Durante esse período, Zanlang liderou a formação organizada da América do Sul através da formação de teletransporte da cidade de Shanhai. Eles seguiram para solo sul-americano para iniciar uma jornada lendária. O governador do Equador, Zhou Aishin, também trouxe um grupo de funcionários públicos. Além disso, o Esquadrão do Pacífico transportou grandes quantidades de recursos de guerra para ajudar o Equador e ajudar a formação da América do Sul a ganhar uma posição segura no Equador. Somente construindo um castelo, eles teriam a capacidade de se expandir para fora. Black Snake disse aos guardas Shanhai para aproveitarem essa chance. Tendo o Equador como base, planearam construir a Divisão América para compensar a peça que faltava no seu sistema de informação global. Os espiões da guarda Shanhai usariam a cidade de Zidian como centro para ir ao norte e ao sul em busca de informações para a dinastia. A rede global de inteligência de Great Xia foi totalmente aberta neste momento. Dinastia Dawson, cidade livre. Somente quando o grande exército Xia apareceu na cidade de Zidia é que Jack soube que o Império Indiano havia cedido voluntariamente a região do Equador. Grande Xia é muito arrogante e ousa estender a mão para a América. Embora a dinastia Dawson ainda não tivesse colonizado a América do Norte, Jack via a América como seu quintal. Ele não permitiria que ninguém o contaminasse. A interferência do grande Xia o deixou muito infeliz. Embora estivesse infeliz, ele não se atreveu a agir levianamente. Embora Silverhand fosse o governante na Europa e na América, não tinha muita vantagem na América, especialmente a América do Norte, que teve as dinastias Maple e Mayan do Campo Azur-Bad. Mesmo que os dois lados não se enfrentem, Jack ainda tentaria encontrar uma desculpa para destruir os dois para unificar a América do Norte e conquistar uma base estável. Dadas as circunstâncias, ele não queria ir abertamente contra o grande Xia. Homens, presente. Ordene ao exército colombiano que pare de avançar para o sul e se prepare para atacar a Venezuela no leste. Sim. Jack era inteligente e muito decidido. Ele queria derrubar a Venezuela primeiro, antes que Grande Xia ganhasse uma posição estável na América do Sul. Esta medida fortaleceria a presença da dinastia Dawson na América do Sul. Agora vamos ver como Grande Xia pode criar ondas com apenas um pequeno pedaço de terra como o Equador. Jack de repente ficou muito calmo e confiante. Comparado a Di Shen, Jack era melhor em estratégia. Capítulo 1220. West Xia solicita assistência, West Xia solicita reforços. Antes da batalha, Yeli Vangron e seu irmão estavam muito confiantes. No entanto, quando eles realmente lutaram contra a cavalaria mongol, eles finalmente aprenderam o quão aterrorizante era esse oponente. As tropas de Mucali e Tolei eram como duas facas afiadas apunhalando diretamente em West Xia. 400 mil cavalaria foram suficientes para cobrir a terra. A cavalaria mongol, que não era proficiente em cerco, contornou a capital de Xia Ocidental, Xingqing House, que não ficava longe da fronteira, e desceu para o sul para aumentar os níveis de medo em todo o oeste de Xia. Massacrando aldeias, matando cidades, destruindo cidades. Para espalhar o medo, não houve nada que a cavalaria mongol não fizesse. Embora o povo Qian fosse forte, enfrentando assassinatos tão loucos, eles lentamente sentiram o medo e a tristeza se espalharem por toda parte. Aldeias foram totalmente queimadas, cidades foram roubadas, fumaça negra rugiu e cadáveres foram espalhados por toda parte. O lamentável povo de West Xia agora enfrentava um desastre humano após o desastre natural. No entanto, era fácil esconder as calamidades, ao contrário das causadas pelo homem. Aqueles que evitaram a calamidade dos gafanhotos controlaram seus sentimentos e estavam colhendo grãos para o inverno, foram mortos impiedosamente. A injustiça e a tristeza da vida foram mostradas ali mesmo. No mundo caótico, as pessoas eram como cães, prontos para serem assassinados por qualquer um. West Xia originalmente queria ter um pouco de paz, mas foram empurrados para a linha de frente desta guerra e não conseguiram escapar dela. Em um mundo caótico, alguém morreria a menos que avançasse, e não havia terra limpa. A ideia dos mongóis era simples. Eles não se importam muito com os seus grãos? Então vamos matar aqueles que comem os grãos.
Os 400.000 cavaleiros mongóis nem sequer estavam reunidos em um só lugar. Eles se espalharam como uma rede, como uma gota d'água entrando no lago que era West Xia, espalhando medo por toda parte. O rosto do imperador West Xia ficou verde. Ele deu aos irmãos a ordem de lutar até a morte e deter a cavalaria mongol. Eles tiveram que encontrar uma chance de virar a mesa. Os irmãos eram generais experientes e obviamente dariam tudo de si. Vendo sua terra natal caindo e suas famílias em apuros, os soldados de West Xia ficaram furiosos. Como tal, um exército triste definitivamente venceria. 11º mês, 28º dia, após um planejamento cuidadoso, os dois grupos de tropas de West Xia finalmente bloquearam as forças Mukali na região sudoeste e travaram uma grande batalha no deserto. Esta batalha mostrou a força e o brilho do exército de West Xia. Embora Mukali fosse um general de alto escalão e a cavalaria mongol fosse uma presença apenas mais fraca do que a cavalaria do Grande Xia, eles foram forçados a recuar na derrota contra o exército de Xia Ocidental que lutava até a morte. No entanto, quando West Xia estava prestes a cercar totalmente as forças de Mukali, a capital City Xing Qing House enviou um relatório de emergência. Tolei estava se aproximando, então eles ordenaram que o exército voltasse para ajudar. Todo o seu trabalho duro foi desperdiçado. A cavalaria mongol era verdadeiramente especialista nisso, aproveitando a fraqueza de Xia Ocidental, querendo ter uma batalha final para usar as tropas de Mukali como isca para atrair a força principal de Xia Ocidental. As forças ocultas de Tolei se reuniram para atacar furtivamente a casa Xingqing. De repente, a capital estava em apuros. O exército de West Xia de repente enfrentou uma situação difícil. Se recuassem e ajudassem a capital, desperdiçariam a oportunidade de matar o inimigo e poderiam até ser mordidos pelas forças perseguidoras de Mukali. No entanto, se não ajudassem, a capital poderia cair. Mesmo que a cavalaria mongol não fosse boa em cerco, a casa Qingxin tinha apenas menos de 50.000 soldados de defesa. Se isso continuasse, o exército mongol definitivamente invadiria. Nesse ponto, o país estaria em perigo. Casa Xingqing Palácio. Vendo as forças de Tolei atacarem diretamente na capital, enquanto o exército de West Xia estava preso no campo de batalha do sudoeste, Li Yuanyao estava tão ansioso quanto formigas em uma panela quente. Foi então que ele percebeu o quão grande era o apetite dos mongóis. Eles querem acabar com West Xia. Li Yuanyao cerrou os dentes. Ele só tinha dois caminhos. Ele poderia se render ao Império Mongol ou poderia pedir ajuda ao Grande Xia. O primeiro foi imediatamente rejeitado. Se não fosse a questão do embaixador, a rendição poderia realmente funcionar. No entanto, Genghis Khan já estava humilhado por West Xia e queria desabafar sua frustração. Como tal, como ele estaria disposto a aceitar a rendição de West Xia? Se não destruíssem toda a casa Xingqing, a cavalaria mongol não pararia. Este também era o procedimento normal do Império Mongol contra a resistência, e não houve exceções. Só então eles poderiam proteger a imagem aterrorizante e assustadora do Império Mongol para destruir o espírito de luta do inimigo. Isso reduziu o número de cercos que a cavalaria mongol teve de tentar, permitindo-lhes expandir-se facilmente. Até mesmo Genghis Khan teve que seguir esta regra de ferro. Portanto, mesmo que Li Yuanyao quisesse se render, ele não poderia. Além disso, mesmo que aceitassem a rendição, haveria muitos conflitos, dado o caráter do Império Mongol. Os dois lados eram de civilizações diferentes. A única maneira era procurar a ajuda do Grande Xia. Li Yuanyao era alguém que sabia quando pedir ajuda. Ele não hesitou contatando o Grande Xia para solicitar que salvassem as chamas. Para isso, West Xia estava disposto a reconhecer Grande Xia como seu suzerano. Li Yuanyao sabia que não existia almoço grátis no mundo. Para fazer com que Grande Xia ajudasse, eles precisavam demonstrar sua sinceridade. Reconhecer a Grande Xia como o Estado suzerano era a carta diplomática que ele usaria. Isto não só resolveria a crise actual, mas também não precisariam de temer o Império Mongol no futuro. O plano de Li Yuanyao foi muito bem pensado, mas Zhou Yanshu não caiu nessa. 11º mês, 29º dia, cidade de Xanhai. Na sala de leitura imperial, Zhang Yi relatou pessoalmente sobre o assunto West Xia e perguntou ao rei sobre sua decisão. Como você acha que eu deveria responder? Zhou Yanshu perguntou. Zhang Yi ficou surpreso. Este assunto envolve os militares. Eu não deveria falar sobre isso. Embora ele fosse o chefe do templo Onglu e fosse completo, Zhang Yi conhecia seu lugar. Quando falar e quando ficar em silêncio, Zhang Yi fez isso muito bem. Deixe isso se arrastar, não responda nada. Sim, meu rei. Zhang Yi estava cheio de pensamentos. Aconteceu alguma coisa no Tibete? O Império Mongol não ameaçou apenas Xia Ocidental, também ameaçou a dinastia do Tibete. Quem sabe quais considerações o Jedi Khan teve ao não atacar? Zhang Yi respondeu, meu rei, o Tibete não contatou o templo Onglu. O Yanshu assentiu, aparentemente sorrindo. Eles aguentam muito bem, não desistindo até que estejam prestes a morrer. Essas palavras estavam cheias de significado. Desde a calamidade do 10º mês, Qin, Tang e Song estavam passando por momentos difíceis. Com base nas notícias dos espiões da guarda Xanhai, havia refugiados por toda parte e a maioria vinha de Tang. Há muito tempo, o Yanshu permitiu que as pessoas revelassem ao mundo exterior que a Grande Xia tinha montanhas de grãos e estava disposta a ajudar seus aliados. A tentativa deles de recrutar outros foi realmente evidente.
Desamparadamente ninguém respondeu até agora, o que deixou O Yanshu realmente desapontado. Vendo isso, Zhang Yi hesitou, mas ainda disse, meu rei, acho que isso é normal. Por que isso? O Yanshu não entendeu. Olhando para a história chinesa, essas coisas sempre aconteceram, e as pessoas estão acostumadas com isso. Sua capacidade de suportar a fome excede a nossa imaginação. Portanto, mesmo que haja muitos refugiados, isso abalaria os alicerces da dinastia, então por que eles abaixariam a cabeça para nós? As palavras de Zhang Yi surpreenderam O Yanshu na hora e o iluminaram. Isso mesmo. Essas calamidades não são suficientes para esmagar os países. No final, como pessoa moderna, O Yanshu não tinha ideia de quão resilientes eram as pessoas nos tempos antigos, onde manter-se aquecido e cheio era o seu maior desejo. Obrigado pelo seu lembrete. O Yanshu disse. Eu não me atrevo. O coração de Zhang Yi estava quente. Ele sabia que o rei não estava muito interessado em falar mais, então foi embora. Assim que Zhang Yi partiu, O Yanshu ordenou imediatamente, diga ao noroeste para se preparar para entrar em Xia Ocidental, mas não deixe os espiões de Xia Ocidental perceberem. Se fosse no ano passado, O Yanshu teria concordado com seu pedido. No entanto, os tempos eram agora diferentes e a tentativa da Grande Xia de unificar a China não pôde ser travada. Qual era a utilidade de ter um estado fantoche como West Xia agora? O apetite de O Yanshu era tão grande quanto o de Genghis Khan. West Xia era como uma presa que se entregou. Bastava um pouco mais de paciência para fazê-lo se render. Naquela tarde, Chenggu. Desde a submissão da dinastia Xuan, a sede do noroeste foi transferida para cá. As ordens de O Yanshu enviadas à tarde foram carimbadas e enviadas ao escritório. Quando Li Jing leu a ordem, ele entendeu instantaneamente. Como comandante do noroeste, seja o Tibete no oeste, ou Xia Ocidental no norte, ambos estavam sob sua estreita supervisão. A batalha de West Xia obviamente não escapou aos seus olhos. Pensando nisso, ele usou a bússola de comunicação para entrar em contato com o Marechal Águia Limu. Coloque suas tropas em modo de batalha e prepare-se para invadir West Xia. Comandante, finalmente estamos lutando. Limu achou difícil esconder sua excitação e felicidade. Evidentemente, ele estava esperando por isso há muito tempo. Conversar com pessoas inteligentes sempre foi fácil, pois elas entendiam na hora. A parte que excitou Limu não foi apenas entrar na batalha de West Xia, mas sim a decisão de Li Jing de dar a missão ao corpo da Legião Águia e não ao corpo da Legião Urso que ele próprio liderou. Se ele conseguisse derrubar West Xia, seria um grande crédito. A magnanimidade de Li Jing encheu Limu de respeito. Ainda precisamos esperar pelas ordens do rei sobre quando começar. Depois de uma pausa, ele continuou. Está prestes a ser a cerimônia de atualização da dinastia do imperador. Para mim e para a zona de guerra do noroeste, nada é melhor do que derrubar West Xia. Você deve entender o quão importante é esta batalha. Você não apenas deve vencer, mas também deve vencê-la lindamente. Não se preocupe, comandante, o corpo da Legião Águia não manchará a reputação da zona de guerra. Esta foi uma promessa. Ao ouvir isso, Li Jing acenou com a cabeça satisfeito. Faça uma lista dos recursos necessários para a coordenação da zona de guerra. Obrigado, comandante. Capítulo 1221. Enfrentando o desespero, o mundo online. O tratamento frio de O Yanshu deixou o imperador Xia Ocidental em frenesi. Li Yuanyao também era uma pessoa inteligente. Ele sabia que Grande Xia não agiu porque achava que Xia Ocidental não fez uma oferta alta o suficiente. No entanto, este já era o resultado final de Li Yuanyao. Ele teve que aprender com Jin Shuisui e se submeter ao Grande Xia? Li Yuanyao não poderia fazer isso. Não importa quem fosse, contanto que alguém estivesse sentado no trono, eles não desistiriam antes que chegasse o último momento. Li Yuanyao decidiu ordenar que ele e Wangron e seu irmão voltassem para ajudar antes que a casa Xingqin caísse, independentemente do custo. Enfrentando o agressivo exército Tolei, Li Yuanyao comandou pessoalmente as tropas. O 12º mês logo chegou. Após a calamidade, as consequências foram muitas. A Terra do Norte no 12º mês era um lugar solene e frio. Alguns lugares já nevavam, tingindo de branco a terra vermelha escura. Império Mongol, Karakorum. Genghis Khan olhou para os flocos de neve do lado de fora de sua janela e disse indiferente. O inverno chegou. Em apenas 2 meses, por falta de comida, grupos de vacas e ovelhas morreram. Para proteger os seus animais, alguns pastores não tiveram escolha senão sacrificar os seus grãos para alimentá-los. Um peixe cruel sem precedentes queimou bem nas pastagens. Para trocar por cereais, alguns dos pastores da fronteira correram o risco de vender os seus animais para as planícies centrais para comprar cereais para alimentar os animais restantes. Muitos nobres mongóis participaram deste assunto. As transações mais desenfreadas aconteceram na grande dinastia Zhou, onde a corte imperial permitiu que acontecessem. Por outro lado, o Grande Xia, que ficava bem próximo ao Grande Zhou, tinha sentinelas vigiando de perto, dificultando o contrabando de grãos. Em todas as planícies centrais, o mercado de grãos de Grande Xia tinha maior oferta, irritando a todos. Grande dinastia Xia. Genghis Khan murmurou. Atualmente sua mente não estava focada. Olhando para a história chinesa, não houve dinastia como a Grande Xia, não apenas governando a China, mas também varrendo o exterior. Corriam rumores que diziam que Grande Xia tinha terras em todo o mundo, o que deixou Genghis Khan com ciúmes. Ser capaz de competir com tal pessoa é uma fortuna. Genghis Khan estava realmente animado.
Quanto mais motivado ele estava, mais clara sua mente se sentia. Ele sabia que agora não era a hora de enfrentar o grande Xia. Gengis Khan olhou para longe. Com a intuição de um governante, ele podia sentir que um tigre estava esperando no sul de Oeste Xia. O caminho do império para derrubar Xia Ocidental certamente teria problemas. Talvez seja a hora de considerar a sugestão de Ojedai. A casa de Ojedai não atacou o Tibete naturalmente não foi porque estava com medo. Pelo contrário, foi porque o Tibete era inútil. Podia ter vastas terras, mas era uma região pobre. Ojedai estava de olho em um pedaço de carne suculenta, mas não se atreveu a ir em frente. Grande dinastias ou cidade de Andan. Este inverno foi igualmente frio para Dishen. Com o enfraquecimento de seu país, era difícil manter um único pedaço de madeira à tona. Todo mundo o estava traindo. A série de golpes o empurrou para as profundezas do abismo, e ele quase não conseguiu subir. Somente depois que seu avô saiu pessoalmente ele se recompôs. O que estava à frente do grande Zhou não era como ir contra o grande Xia, mas como superar este inverno. Desastres naturais e provocados pelo homem praticamente esgotaram o celeiro do grande Zhou. Dezenas de milhões de civis estavam com fome e esperavam que Dishen pensasse num plano. Quando não havia caminho que pudesse seguir, Dishen só poderia correr riscos. Ele instruiu Xun Shenjun a usar a Câmara de Comércio para usar os grãos limitados para trocar por vacas e ovelhas. Como os pastores estavam passando por momentos difíceis, isso permitiria que as câmaras de comércio do grande Zhou ganhassem. Com a carne apoiando-os, este inverno não seria muito frio. Depois de lidar com a crise dos grãos, Dishen estava exausto e não tinha um pingo de espírito de luta. Em algumas noites, quando estava sozinho, ele até invejava Xiongbiao e Zanlang, que tinham vidas tão revitalizadas. O mundo era tão irônico. 12º mês, 5º dia, casa Xingqin. Tolei liderou 200.000 cavalaria mongol e estava bem abaixo da cidade. Ambos os lados estavam correndo contra o tempo. Para Tolei, se ele conseguisse derrubar a cidade antes da chegada dos reforços de Oeste Xia, seria uma grande vitória. Naturalmente foi o oposto para Li Yuanyao. O melhor ponto da cavalaria mongol era que eles não tinham encargos logísticos. Por exemplo, durante a atual batalha de Oeste Xia, as suas duas frentes trouxeram apenas 3 dias de rações. O resto foi resolvido ao longo do caminho. Consequentemente, os civis de Oeste Xia estavam em apuros. Para atacar a casa Xingqin o mais rápido possível, os métodos de Tolei foram realmente sangrentos. Ele ordenou que as tropas perseguissem 100.000 civis das cidades e vilas para ajudar no cerco do exército mongol. Incontáveis civis lamentáveis foram forçados pelos arcos e flechas da cavalaria mongol a se aglomerar em direção aos portões da cidade, tentando usar os mais simples arietes feitos de troncos para abrir os portões da cidade. A casa Xingqin era a capital de um país, então como seu portão sólido e rochoso poderia ser quebrado tão facilmente? Li Yuanyao já estava desesperado e não tinha capacidade de sentir pena das pessoas. As tropas de proteção da cidade estavam indefesas e só podiam atacar seus irmãos, matando onda após onda de civis inocentes. Em apenas um dia, o rio de proteção da cidade ficou tingido de vermelho pálido, e isso foi apenas o começo. Nos dias seguintes, atrocidades semelhantes ficaram em plena exibição. Todo o rio de proteção da cidade estava cheio de cadáveres. O rio parava aqui, sem falar na água do rio, mas até os canais da cidade estavam tingidos de vermelho. Em apenas 5 dias, 600.000 civis inocentes foram enterrados fora da cidade. Metade deles foi morta pelo próprio exército mongol. Eles fizeram isso para assustar os soldados de proteção da cidade. Essas ações malucas finalmente provocaram a ira do povo. Ao saber que seus irmãos estavam sendo massacrados como porcos e cães, o exército itinerante de Oeste Xia despertou seu talento. Além de deixar um grupo para cobrir os outros, o restante voltou para a casa Xingqin. Para deter o exército de Mukali, a parte do exército de Oeste Xia que ficou para trás lançou um ataque destemido. Com raiva e tristeza, eles avançaram com a determinação de morrer junto com o inimigo. Enfrentando um inimigo tão destemido, a cavalaria de ferro mongol não pôde deixar de sentir-se aterrorizada. Uma batalha despretensiosa se tornou uma luta chocante até a morte. Ambos os lados lutaram por um dia e uma noite. No final, nenhum dos 100.000 soldados de Oeste Xia sobreviveu. Até o comandante Ye Liuqi morreu no campo de batalha. Após a batalha, restaram apenas 70% das tropas de Mukali. O sobrevivente Mukali apenas sentiu que havia saído do inferno. Olhando para o campo de batalha cheio de cadáveres, ele fez uma profunda reverência. Eles eram inimigos dignos de respeito. Esta batalha fez com que as forças restantes de Mukali sofressem pesadas baixas. Eles não tinham mais energia para perseguir, então só podiam descansar no local. 12º mês, 9º dia, depois de correr todo o caminho, Ye Wangron liderou cerca de 300.000 soldados e chegou à casa Xingqin. A balança da vitória pendeu mais uma vez para a Xia Ocidental. No entanto, assim que o exército de Oeste Xia chegou ao campo de batalha, sofreu uma perda. Tolei mais uma vez fez uso do desejo do exército de Xia Ocidental de se vingar para disfarçar o acampamento. Ele deixou apenas um pequeno número de soldados lá. O resto eram civis vestidos como soldados da cavalaria mongol. Como não tinham muitas informações, o exército de Oeste Xia avançou direto para o campo. Quando perceberam que se tratava de um acampamento vazio, já era tarde demais.
De repente, eles ouviram sons estrondosos de cascos de cavalos vindos de fora do acampamento. Tolei liderou pessoalmente as tropas de ambos os lados do acampamento. Eles atacaram direto no acampamento, brandindo seus facões para o exército em pânico de West Xia enquanto iniciavam uma matança. O exército de West Xia agarrou-se arduamente. Com muita dificuldade, eles lutaram para escapar sob a liderança de Eli Vangron. No entanto, eles sofreram pesadas baixas e seu moral estava muito baixo. Tolei era divino no uso de tropas. Quando Li Yuanyao na cidade recebeu o relatório, ele praticamente sentou-se no trono como um homem paralisado. Capítulo 1222. Forças lendárias chegaram ao mundo online. 12º mês, 10º dia, província de Shulands, perto de West Xia. No momento em que se espalhou a notícia do exército de Tolei derrotando a força principal do exército de West Xia fora da casa Xingqin, o marechal do corpo da Legião Ber, Li Mu, ordenou que a primeira legião se infiltrasse em West Xia. Li Mu estava tentando aproveitar o lapso de tempo. Além disso, neste momento nem o imperador de Xia Ocidental, Li Yuanyao, solicitou ajuda de Grande Xia, nem Ou Yanshu deu uma ordem militar. Li Yuanyao não era um imperador que desistia facilmente. Durante os dias seguintes, Tolei desistiu do cerco e liderou tropas para perseguir as forças de Eli Vangron. Era nisso que a cavalaria mongol era mais proficiente. Depois de ter tido aquele péssimo começo e ser perseguido pela cavalaria inimiga, o agressivo exército de West Xia nem teve tempo de respirar. Eles tinham uma cidade, mas não podiam entrar, tinham uma casa, mas não podiam voltar, fazendo com que se sentisse extremamente mal-humorado. Tolei era muito inteligente e flexível em sua estratégia e no uso de tropas. Depois de emboscar o inimigo, ele imediatamente mudou seu plano de batalha de cerco para exterminar as forças inimigas restantes. Enquanto o principal exército de West Xia fosse exterminado, como eles conseguiriam aguentar? Cada dia era uma grande tortura para a casa Xingqin. Olhando para o exército fora da cidade sendo comido parte por parte pela cavalaria mongol, Li Yuanyao ficou realmente ansioso. Ele não estava disposto a apenas esperar por sua morte. Por isso ordenou que Eli Vangron liderasse suas tropas de volta à cidade usando a noite como cobertura no 13º dia. Naquela noite, a cor da lua era como sangue. Quando Eli Vangron tentou usar a orientação errada para fugir do inimigo que o perseguia e fugir rapidamente em direção ao portão da cidade, a cavalaria mongol era como uma matilha de lobos que sentiram o cheiro de sangue e os perseguiram de perto. Isso surpreendeu Eli Vangron. Ele não conseguia imaginar como o inimigo percebeu seus truques em tão pouco tempo e o alcançou. Ele não sabia que a cavalaria mongol era melhor em rastrear. Se eles pudessem aproveitar esta oportunidade para romper os portões da cidade, seria um grande benefício para o exército mongol. Como poderia o exército de West Xia deixá-los conseguir o que desejavam? Para bloquear o exército mongol e cobrir a força principal em retirada para a cidade, 20.000 soldados de West Xia se sacrificaram. Eles se reuniram em uma formação fora da cidade para lutar valentemente, não retornando a menos que morressem. Vendo isso, os soldados defensores na muralha da cidade choraram. Somente quando chegou a calada da noite o exército mongol eliminou as tropas de West Xia que estavam cobrindo. Eles sabiam que não conseguiriam atacar a cidade com sucesso, então recuaram orgulhosamente como uma onda, desaparecendo no céu noturno. Os cadáveres fora da cidade eram sua obra-prima. No 14º dia, a situação da batalha tornou-se cada vez mais clara. O exército de West Xia era como tartarugas na casa Xingqin, tentando contar com a cidade para se defender. Após um breve descanso, Eli Vangron liderou suas tropas até a muralha da cidade para se preparar para uma intensa batalha contra o exército mongol no início da manhã. No entanto, no final, o exército mongol nem sequer sitiou naquele dia. Vendo isso, os corações de Eli Vangron e do imperador de West Xia, Li Yuanyao, estremeceram. Eles sentiram uma má premonição. Após um mês de batalhas, eles compreenderam claramente o estilo de Tolei. Este foi um general que usou métodos pouco ortodoxos que pareciam surpreendentes e inúteis, mas atingiram as fraquezas do inimigo. As estranhas ações do exército mongol sinalizaram mudanças definitivas. A verdade era apenas isso. Depois que o exército de West Xia recuou para a cidade, Tolei perdeu o interesse em sitiar. Ele desistiu da cidade e decidiu derrubar todo o West Xia. Naquele dia, Tolei liderou pessoalmente 100.000 soldados para acampar fora da casa Xingqin, enquanto o restante se espalhou de maneira desenfreada pelas terras de West Xia. Eles pilharam e roubaram, aparentemente com o objetivo de limpar todo o West Xia. A situação parecia ter voltado ao início. A única diferença foi que metade dos 500.000 exércitos de West Xia foram perdidos e estavam se recuperando, incapazes de ter qualquer utilidade. Pelo contrário, a cavalaria mongol estava ficando cada vez mais corajosa. No 16º dia, Tolei contatou o Império para pedir que enviassem pessoas para receber o West Xia, arrogantes ao máximo. Nesta fase, West Xia já estava nas últimas. Naquele dia, o teimoso Li Yuanyao finalmente admitiu a derrota e informou a Grande Xia que, enquanto eles fossem capazes de proteger as riquezas da família Li e ajudar Xia Ocidental, ele se submeteria à Grande Xia. Quanto a se render ao Império Mongol, isso era impossível. Depois de algumas rodadas de batalhas, ambos os lados eram inimigos de sangue e isso nunca mudaria. A eficiência do Grande Xia foi realmente incrível.
Assim que Oyanshu recebeu o relatório do Templo Onglu, ele imediatamente informou ao comandante da zona de guerra do Noroeste Li Jing para enviar tropas para o Oeste Xia. No momento em que Li Jing recebeu a ordem, ele imediatamente liderou as 4 legiões do corpo da Legião Águia em Oeste Xia. Apenas um dia se passou quando a primeira batalha começou. Naquele dia, a primeira legião que havia entrado em Xia Ocidental há muito tempo cercou rapidamente as forças de Mukali antes que pudessem reagir e esmagou-as sob a liderança de Shen Tang. Enquanto Tolei liderava o exército para atacar a casa Xingqin, as tropas de Mukali descansavam. Como eles poderiam esperar que os inimigos o cercassem logo após receberem a notícia da entrada de Grande Xia? Ele não teve tempo de defender e imediatamente sofreu uma derrota. A queda do exército de Mukali foi como um relâmpago brilhando no céu noturno de Oeste Xia. Isto sinalizou que esta batalha de destruição do país que começou por causa de uma crise de cereais estava a enfrentar um novo ponto de viragem. Quando Tolei recebeu o relatório, sua expressão não pôde deixar de ficar solene. Na frente dele havia 2 opções. Uma delas era trazer de volta a enorme quantidade de finanças e recursos que tinham pilhado e devolver as pastagens, basicamente completando os objetivos anteriores à guerra. A segunda escolha foi ignorá-los e derrubar a casa Xingqin. A casa Xingqin era a capital de Oeste Xia e tinha muitas riquezas e muitos grãos preparados. Se conseguissem derrubar esta cidade, o exército mongol poderia comer até encher a barriga e não teriam nada com que se preocupar. Assim que derrubassem a cidade, eles poderiam escolher entre recuar ou defender. Tal tentação era algo que Tolei não pôde resistir. Para esta expedição de conquista do sul de Xia Ocidental, Genghis Khan nomeou Mukali como general principal e ele como vice. No final, as forças de Mukali perderam terrivelmente, enquanto as suas tropas alcançaram vitórias sucessivas, ganhando muitos despojos de guerra. Ele obteve grande mérito. Se ele conseguisse derrubar a casa Xingqin, resolveria a crise de grãos do Império. A próxima casa que o Império estabeleceria seria a casa de Tolei. O Tolei que apareceu no deserto era diferente daquele da história. O Tolei da história era um general puro e só sabia travar guerras. No final, ele foi morto devido à cautela de seu irmão, o Jedi. Felizmente, seus filhos foram úteis e assumiram o controle da linhagem da dinastia Yuan. Mesmo que o próprio Tolei não estivesse disposto, ele teve que cuidar dos filhos e assumir o controle de uma casa. Envie minhas ordens. Diga a todas as tropas para se reunirem para o cerco. Tolei se decidiu. Sim. Com a ordem militar dada, a casa Xungqin entrou em uma dura batalha. Vamos falar sobre o corpo da legião da Grande Águia Xia. Depois que a primeira legião derrotou as forças de Mukali, eles não perseguiram a vitória e não atacaram para salvar a casa Xingqin. Em vez disso, Limu ordenou que eles se dividissem em 5 e varressem de sul a norte. O corpo da legião Eagle obviamente não estava fazendo isso para erradicar as tropas de Oeste Xia. Em vez disso, eles estavam expulsando a cavalaria mongol, não deixando nenhum deles ir. Consequentemente, o corpo da legião Águia avançou com a aura de reis com moral realmente elevado. Depois de recuperarem um pedaço de terra, eles espalhariam o nome do rei Xia. O rei Xia é gentil e não suportava ver o povo de Oeste Xia ser morto, e foi por isso que ele enviou reforços. Eles compraram os corações do povo de Oeste Xia assim. Em tempos caóticos, quem conseguisse proteger a sua segurança e devolver-lhes a paz seria o seu salvador e rei. Oeste Xia e as terras Shu estavam conectadas, e a raça Qian de ambas as regiões estava relacionada. Suas vidas tornaram-se realmente prósperas depois de se submeterem à Grande Xia, para a grande inveja do povo da raça Xia Qian Ocidental. Desde que o grande exército Xia chegou, eles foram obviamente recebidos calorosamente. Pelo contrário, o imperador de Oeste Xia, Li Yuanyao, não fez muito desde que entrou na região selvagem. Ele não conseguiu expandir e não conseguiu proteger a segurança deles, fazendo-os sentir-se realmente desapontados. Especialmente quando centenas de milhares de civis foram mortos pelos mongóis na casa Xingqin, não muito tempo atrás. Seu sangue fluiu para os rios e os corações do povo de Oeste Xia esfriaram. Embora Li Yuanyao estivesse indefeso e não pudesse fazer nada a respeito, as pessoas não conseguiam perdoá-lo do ponto de vista emocional. Sob tal cenário, o corpo da Legião Águia não enfrentou resistência. Eles foram calorosamente recebidos pelas pessoas em todos os lugares por onde passaram. Além disso, a raça Qian era um grupo robusto, e alguns até lideraram um exército para cercar a cavalaria mongol escondida. Essas operações foram excepcionalmente tranquilas. A cavalaria mongol que pilhava e roubava com tanta valentia tornou-se imediatamente como ratos nas ruas. Todo mundo estava gritando para espancá-los. Embora Tolei tivesse ordenado que as tropas se reunissem, 100.000 delas haviam se espalhado. Não foi tão fácil reunir. Para a cavalaria mongol que estava saqueando, esta foi uma grande oportunidade. Enquanto saqueavam para o Império, manter alguns para si era lógico e razoável. Houve até alguns exércitos mongóis que estabeleceram regras de que as tropas só precisavam entregar 80% das riquezas e poderiam ficar com o resto. As tropas cujos olhos ficaram vermelhos de ganância por causa de todos os sequestros não foram tão facilmente chamadas de volta com apenas uma única ordem militar. As forças não se atreveram a ir abertamente contra a ordem, mas puderam facilmente encontrar uma razão, como chuva repentina ou pontes quebradas, dificultando a viagem e dizer que tinham que seguir outro caminho, resultando em atraso. Desculpas semelhantes eram fáceis de encontrar e em abundância.
Se não fosse pela estrita disciplina do exército mongol e por Tolei governando com mão de ferro, quem sabe quando esses 100.000 soldados seriam reunidos. No entanto, no momento em que o corpo da legião da Grande Águia Xia chegou, essa cavalaria mongol era como coelhos encontrando águias e correu mais rápido do que qualquer outra pessoa em direção à casa Xingqin, principalmente o exército que estava espalhado pelo sul. Eles estavam com medo de que o corpo da legião da águia os alcançasse, então às vezes eles tinham que jogar fora suas riquezas que haviam saqueado como lixo para fugir. Não foi porque a cavalaria mongol fosse fraca ou porque o grande exército Xia fosse muito forte. Foi porque eles sabiam que junto com o avanço do grande exército Xia, toda a situação da batalha viraria de cabeça para baixo. Antes disso, o povo da raça Qian só podia se esconder nas montanhas e tentar sobreviver, e não ousava revidar enfrentando os ataques da cavalaria mongol. Agora, com as tropas do grande Xia envolvidas, a situação mudou imediatamente. Antes mesmo de o grande exército Xia chegar, o povo local de Qian desceu das montanhas para encontrá-los. A maneira como olhavam para a cavalaria mongol também ficou estranha. Sob tais circunstâncias, como poderia a cavalaria mongol ousar permanecer arrogante? Se as coisas dessem errado, mesmo antes do grande exército Xia se aproximar, eles seriam despedaçados pelo forte povo Qian. Capítulo 1223. Província de Shihai, o mundo online. Império Mongol, Karakorum. Gengis Khan estava prestando muita atenção à batalha de West Xia. No momento em que o grande exército Xia foi convidado e interferiu oficialmente, ele sabia que o Império não tinha chances de vencer a batalha. Se quisessem vencer, teriam de enviar mais tropas para a Xia Ocidental. Isso poderia transformar uma pequena batalha paralela em uma guerra incontrolável em grande escala. O Império poderia aumentar suas tropas na região, mas o grande Xia também poderia. Além disso, a velocidade do grande Xia seria mais rápida e sua escala seria maior. Envie ordens para Tolei. Diga-lhe para recuar imediatamente de West Xia. Ele não deve ficar e lutar ou então terá que enfrentar a lei militar. Sim. Gengis Khan foi ainda mais decisivo que Tolei sabia quando desistir. Embora esta batalha não tenha sido um sucesso total, eles obtiveram uma enorme quantidade de recursos e resolveram os problemas urgentes do Império. Quanto à forma de resolver a questão da escassez de cereais, isso seria um problema para outro dia. Se continuassem lutando, poderiam até sofrer perdas. Gengis Khan nunca fez negócios nos quais pudesse ter prejuízo. Tolei não se atreveu a desobedecer às suas ordens. No 12º mês, 19º dia, Tolei reuniu as tropas restantes de Mucali, um total de 250.000 soldados, para trazer de volta a enorme quantidade de recursos de West Xia. Para este lote de recursos, o Império Mongol perdeu 150.000 cavalaria de elite. Como tal, não era difícil imaginar por que Tolei se sentiria irritado e sem vontade quando lhe pedissem para recuar. Tolei odiava matar o grande Xia até os ossos. Vendo a retirada do exército mongol, Yelivangron ficou ainda mais relutante. Ele não se importou com as ordens de Li Yuanyao e liderou pessoalmente 50.000 soldados para persegui-los e tentar retardar sua velocidade de retirada. Tolei, que tinha muita frustração reprimida, trabalhou junto com Mucali. Eles se viraram para enfrentar o inimigo, mais uma vez esmagando as forças de Yelivangron. Até o próprio Yelivangron foi morto a tiros por Tolei. Esta batalha também sinalizou o fim da batalha de West Xia. 3 dias depois, Limo liderou suas tropas para a casa Xingqin e aceitou a defesa da cidade do exército de Xia Ocidental, sinalizando que o país de Xia Ocidental era agora parte da história. A partir deste dia, a base do corpo da Legião Águia de Grande Xia mudaria das terras Shu para Xia Ocidental, tornando-se as tropas de elite para se defender contra o Império Mongol. Junto com a submissão da dinastia Xuan, não havia mais problemas ocultos nas terras Shu e ter o corpo da Legião Berali era o suficiente. Depois de receber ordens do quartel-general da zona de guerra e do tribunal privado, o exército de West Xia, além de alguns que foram levados pelo corpo da Legião Águia para reabastecer suas perdas e alguns para construir forças de guarnição, os 200.000 restantes foram desarmados. Com o tamanho do grande exército Xia, eles não poderiam se expandir facilmente. Assim, embora os 200.000 soldados de West Xia que sobreviveram fossem elites, o Yanshu não teve escolha senão fazer exatamente isso. Além disso, após esta batalha, Xia Ocidental sofreu uma perda populacional, especialmente em termos de homens fisicamente aptos. Esses homens ajudariam a reabastecer sua produção. O Yanshu já havia ordenado ao Departamento de Assuntos Civis que transferisse um grupo de pessoas das terras Shu para Xia Ocidental para reabastecer sua população. Quanto aos seus planos para Li Yuanyao e West Xia, isso teria que esperar até que o decreto imperial chegasse. No momento em que se espalhou a notícia da submissão de Xia Ocidental à Grande Xia, houve muitas festas de inveja. Superficialmente, a Grande Xia nada fez para ocupar o enorme país de West Xia. Na verdade, nem qualquer um poderia ter tirado vantagem dessa situação. Por exemplo, o país vizinho de Qin. Mesmo que Li Yuanyao estivesse disposto a levar Xia Ocidental à rendição a Qin, eles não teriam força suficiente para proteger Li Yuanyao do Império Mongol. O Império Mongol também não recuaria sem se envolver como agora. A Grande Xia usou sua enorme força e autoridade invencível na China para recuperar com sucesso Xia Ocidental. Se fosse qualquer outro país, eles não seriam capazes de fazer isso.
Além disso, aceitar Xia ocidental não era uma coisa boa do ponto de vista de curto prazo, porque significava que havia mais de 10 milhões de civis famintos a pedir à corte imperial que distribuísse cereais de ajuda humanitária. 12º mês, 25º dia, cidade de Shanghai. Após dias de discussão, os planos da corte imperial foram finalmente resolvidos. Primeiro, o decreto para Li Yuanyao. Por terem optado pela submissão em circunstâncias especiais e não terem uma base sólida, o gabinete apenas lhe atribuiu o marquês de primeira classe. Além disso, ele não pôde ficar na casa Xingqin e teve que se mudar para a cidade de Shanghai. Tal arranjo se devia ao fato de que West Xia tinha uma enorme congregação de pessoas Qian e ele tinha uma grande influência sobre eles. Passada a calamidade e a vida voltando ao normal, quem sabe se eles se reuniriam ao seu lado e tentariam pedir ganhos para sua raça. Isso era algo que Oyanshu não queria ver, não importa o que. É claro que Grande Xia sempre se concentrou na igualdade e trataria bem o povo Qian. Em seguida seria o planejamento administrativo relativo ao território de West Xia. Li Yuanyao usou Xia como título do país quando estabeleceu o país. Como ele estava no oeste, o povo Song o chamava de West Xia. Consequentemente, o título de país de Xia Ocidental desencadeou inevitavelmente a Grande Xia, e eles não poderiam chamá-la diretamente de província de Xia Ocidental. Outro nome teve que ser pensado. Oyanshu queria ser preguiçoso e usar as terras da dinastia Qing como referência para chamá-la de província de Qinghai. Foi Jian Shan quem recomendou chamá-la de província de Shihai. Havia uma razão para isso. O nome da província de Qinghai veio do lago Qinghai em seu território. Shihai era o termo antigo para o lago Shihai. Mudá-lo para a província de Shihai não apenas se adequava, mas também ficava em frente à província de Dongai, tornando o nome realmente adequado. Oyanshu concordou naturalmente. Em seguida precisavam decidir sobre o governador provincial. Oyanshu insistiu em sua ousada teoria de usar povos nativos, promovendo o governador da província de Wushou, Cui Shouzi. Cui Shouzi era o orgulho da família Cui e juntou-se ao território quando este estava na fase de condado, passando de magistrado do país a prefeito, de diretor administrativo da prefeitura de Zenan a governador de Wushou. Esta promoção significou que ele era finalmente um funcionário verdadeiramente importante. Em poucos anos ele passou de magistrado do condado a governador provincial de grau 3, formando os dois pilares da família Cui junto com sua irmã. Isto ocorreu porque os funcionários locais tinham maiores chances de serem promovidos em comparação com os funcionários do tribunal. Portanto, não era difícil compreender porque alguns funcionários do tribunal gostavam de ir às regiões locais para treinar, aprender e obter a oportunidade de serem promovidos. Substituí-lo foi uma pessoa especial. Essa pessoa se chamava Ouyang e era apenas um oficial normal e modesto da corte imperial antes de ser selecionado por Oyanshu. Esta promoção o elevou oficialmente aos olhos de todos. Não que ele fosse realmente talentoso, mas sim por causa de sua identidade especial. Ouyang era o terceiro tio distante de Oyanshu e poderia ser considerado meio parente real. Ele era uma das pessoas importantes da família Ouya e sua promoção sinalizou o aparecimento gradual da família real. O gabinete e a corte imperial não discutiram este assunto. Os assuntos da família real não deveriam ser discutidos por terceiros. Lugar real, sala imperial de leitura. Oyanshu estava conhecendo o tema quente dos últimos tempos, Ouyang. Terceiro tio, sua promoção coloca você sob o microscópio, e todo mundo está olhando para suas ações. Fazer isso é colocar você no churrasco. Oyanshu disse meio brincando. Ouyang era um homem de meia idade cujo rosto parecia realmente duro como uma faca. Ele parecia um homem muito poderoso, mas era muito quieto e raramente falava. Este foi um ponto que Oyanshu admirava nele. Como parente imperial, os piores eram aqueles canhões soltos. Se alguém dissesse as coisas erradas, isso poderia fazer com que ele perdesse a cara e dificultasse as coisas para Oyanshu. As rodas da história levaram a família Ouyang a tal status, e eles tiveram que valorizar isso. Quando Ouyang ouviu isso, ele assentiu e disse, não se preocupe. Eu sei que o terceiro tio é o verdadeiro negócio. Esta viagem a Wushou é para você mostrar sua habilidade. Oyanshu estava realmente confiante em seu julgamento das pessoas. Os dois trocaram olhares e sorriram. Num piscar de olhos foi o 12º mês, 30º dia. Como de costume, Gaia lançaria uma nova rodada de atualizações de sistema neste dia. Quem sabe que tipo de surpresas Gaia traria desta vez? Fim do vídeo.